Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de abril de 2014. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é o número 2999. Rumo aos 3.000. Amanhã estamos chegando nessa grande marca. O verbete de hoje é constituído por 5 páginas, contém 52 logias e 8 máximos. O título é Efeito da Autocoerência, da especialidade Autocoerenciologia, que vai ser aqui defendido já pela verbetógrafa veterana, já está no 3º verbete, a professora Mariane Jacob. A professora Mariane Jacob, ela é graduada em Ciências Econômicas, pós-graduada em Gestão Empresarial, brasileira, natural de Curitiba, no Paraná. Voluntária da Conscienciologia desde 2005, docente em Conscienciologia desde 2008 e tenepsista desde 2011. A definologia. O efeito da autocoerência é a resultante proveniente da conexão, congruência e harmonia entre a teoria e a prática teática, manifestada pela consciência predisposta a vivenciar preceitos cosmoéticos em busca da evolução pessoal e grupal. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da coerência evolutiva, os nexos pensenes, a nexopensenidade, a autopensenização cosmoética racional, a reflexão pensênica mais apurada, as autocorreções pensênicas. Na fatologia, a estabilidade mental, os valores pessoais condizentes com as metas da proexis, a conexão com o grupo evolutivo, a imperturbabilidade, os aportes recebidos enquanto reflexo das posturas coerentes, a obra-prima escrita e publicada, a verbação enquanto explicitamento da autocoerência. Na parafatologia destacamos a estabilidade energética, a tenepes da consciência autocoerente contribuindo para ressexes e recins, o rapport com o amparador extrafísico. Também vale aqui destacar, na argumentologia, nós temos a tabelologia, onde encontram-se 18 contrapontos entre os efeitos da autocoerência e os efeitos da autoincoerência. Na remissiologia, foram destacados os verbetes autocorreção, autodesempenho coeso, coerenciologia, falaciologia e paradoxo da autodissimulação. A frase enfática. O efeito da autocoerência pode ser medido pelos resultados das reciclagens pessoais efetuadas, do CPC teatizado e pela crescente qualificação da interassistência exemplarista. Questionologia. Você, leitor ou leitora intermissivista, já vivencia os efeitos da autocoerência? Em caso afirmativo, quais os ganhos evolutivos auferidos com essa condição? Na mega-análise deste verbete, elaborado pelo professor João Paulo, nós temos os seguintes itens: conduta, reflexão, conexão, verbação, autocoesão, autocrítica, autolucidez, autenticidade, autoconfiança, incorruptibilidade, congruência, efeitologia, harmoniologia, cosmoeticologia, holomaturologia, autocoerenciologia, discernimentologia, autodeterminologia, autodesempenhologia e conscienciometrologia. Bom, professora Mariane, sempre a gente pede no início para que o verbetógrafo coloque quais foram os motivos ou razões para escrever sobre o tema. Você poderia colocar para a gente? Nós já temos aqui uma série de questões dos teletertulianos, mas seria interessante você dar essa palhinha para a gente. Então, boa tarde a todos. Esse verbete, esse tema, foi uma sugestão da professora Adriana Lopes, quando eu apresentei o meu primeiro verbete. Depois o pessoal vem conversar com a gente, né, dar o feedback, e ela sugeriu eu escrever alguma coisa sobre autocoerência, porque ela verificou que isso ficou, essa questão ficou evidenciada no verbete que eu apresentei, o primeiro, que foi o ano invexológico.
que é sobre a técnica de mais um ano de vida dentro da Invexis. E, a partir disso, eu desenvolvi o tema, eu busquei na minha experiência pessoal, no que eu já vi de efeitos da autocoerência, para mim, e também da incoerência. E eu procurei pesquisar, eu não usei até referência bibliográfica, né, se vocês notarem, porque foi uma coisa bem eu tentando puxar por mim mesma o que já deu, o que deu certo, o que não deu, o que a autocoerência me ajudou, o que acontece quando você está incoerente. Então, essa que foi a metodologia da escrita também do verbete. Ok. Então, vamos à primeira questão. A verbetógrafa, professora Mariane, na Fatologia, página 21, primeira linha, quais são as suas dicas para a obtenção da estabilidade financeira? Como obter subsídios para essa estabilidade se não temos a educação financeira em nossos currículos? Então, o que já me veio na cabeça é a educação financeira mesmo. Vai ter que ir atrás do autoconhecimento, que tem muita relação com essa educação financeira, você começar a se compreender como é que você lida com as energias também, porque eu faço sempre a comparação entre dinheiro e energia. Dinheiro é uma forma de energia. Então, você pode começar a observar, você está desestabilizado financeiramente, como é que vão suas energias? É uma pequena correlação aí para a gente começar a entender. E a educação financeira, a pessoa vai ter que ir atrás mesmo, não tem muita saída, não, sabe? Vai ter que ir lá, vai ter que pesquisar. Tem muito material bom a respeito de educação financeira, de livros, eles são bem úteis, mas vai pela educação, a autoeducação também, né? Dentro da parapedagogia e do paradigma consciencial, a gente levar isso para os outros corpos, veículos de manifestação, verificar o que o teu emocional está impactando na tua estabilidade ou instabilidade financeira. Isso tem relação direta. Como é que está teu trabalho com as suas energias? Como é que isso representa também ali dentro da tua situação financeira? Você pode fazer uma correlação. Você é uma pessoa que guarda mais energia, guarda mais dinheiro. Você é uma pessoa mais mão aberta e não tem disciplina. Então, a partir daí, você vai começar a aprofundar não só na parte financeira em si, mas na parte também dentro do paradigma consciencial. Como é que isso está refletindo e por que você está, nesse momento, nessa instabilidade. Aí você vai acertando, dentro até da autocoerência, aqui, conseguindo acertar os pontos para sair do vermelho. Muitas vezes você vai ter que acertar, fazer algumas recomposições também, né? Principalmente se você acabou comprometendo outras pessoas dentro dessa tua instabilidade. Às vezes você pediu dinheiro para alguém e não devolveu, né? Não, né? Mesmo dentro dos empréstimos que a gente tem, de repente a pessoa ali não conseguiu pagar e está lá endividada. Então, primeira coisa, veja o que você vai ter que levantar para acertar toda essa questão financeira. Você vai ter que ir atrás das pessoas, vai ter que trabalhar mais, vai ter que gastar menos. Mas eu espero ter esclarecido aí a pergunta, né? Qualquer coisa é só mandar mais uma na sequência. Acho que, se me permite complementar também, dentro do que você falou, se a pessoa não teve isso no currículo, ela tem uma educação complementar, né? Ela pode buscar isso. E aí entra o autodidatismo, acho que você comentou um pouco nesse sentido. E se for em relação a outras pessoas, justamente essa educação complementar, né? Um pai, por exemplo, um pai e mãe que pode buscar isso para os filhos, né? Efeitologia, página 22, primeira linha. Poderia aprofundar quanto aos efeitos da coerência mediante a paraprocedência evolutiva? Efeitologia, os efeitos da coerência mediante a paraprocedência evolutiva. Eu coloquei aqui, tanto esse verbete em geral, eu fiz muita correlação com o curso intermissivo, ou pensando também na condição de intermissivista. Então, eu coloco assim, você estava no intermissivo, teve a oportunidade de fazer um curso, de ampliar a tua lucidez, e daí chega no intrafísico, de alguma forma, aquilo ali se perde, pode ser pela tua mesologia, pode ser por, de repente, se encontra os assédios do passado, mas o efeito da coerência mediante a paraprocedência é você tentar resgatar o que é a tua proexis, qual que é a tua programação de vida, eu vim aqui para fazer o quê, né? Começar a fazer essa análise até mais aprofundada para você chegar qual que é a tua linha, qual que é a tua meta da proexis, né? E tentar fazer quanto mais esse paralelo aí, qual que é a minha linha, o que eu tenho que vir trabalhar aqui, para você fazer jus ao curso intermissivo que você fez. Então, você fez um curso intermissivo, teve essa oportunidade, dentro do que a gente vê dentro do paradigma consciencial, não são todas as consciências que têm essa oportunidade, e você ressoma aqui já com uma a mais. Então, é fazer a pesquisa dentro da área da proexologia para honrar esse curso intermissivo que você teve a oportunidade de fazer.
tive a oportunidade de falar, mas esse tema ele é importantíssimo, né, que você se propôs a escrever para a nossa vida de uma forma geral, né? Coerência e é delicado. Exige realmente estofo para... Parabéns aí para você estar abordando isso. Paradoxologia, página 22. Como funciona na prática o paradoxo evolutivo da descensão cosmoética? Aqui, para esse verbete, eu pensei na autocoerência, no sentido das nossas inteligências evolutivas. Na inteligência evolutiva em si, que tem vários tipos de inteligência. Então, por exemplo, a gente pode ter uma inteligência mais aguçada na área intelectual, mas isso não pode subir a cabeça da pessoa, de repente, se achar melhor do que as outras. A maneira da gente assistir, quanto mais pé no chão a gente for, a gente consegue assistir muito mais com os nossos trafores. Então, é isso que me veio a questão da autocoerência dentro da descensão cosmoética, descer do salto, para conseguir ser mais coerente, porque senão tudo aquilo que você tem de trafor acaba sendo desperdiçado e você não consegue utilizar para assistir o outro. Então, desça do salto, né? Não é só porque você é melhor intelectualmente, tem um pouco mais de parapsiquismo, é melhor na comunicação, que é o rei da cocada. Então, pera lá, né? Vamos ver, tem outras coisas para acertar, tem outros furos, né? Questão também aqui dentro da CCCI, da Conscienciologia, né? A gente pode aprender muito com todo mundo. Então, descer do salto. Quero dizer que a sua tertúlia está bem internacional. As primeiras perguntas vieram de Machu Picchu, no Peru, e agora nós temos perguntas de Portimão, em Portugal. Ainda não chegou nada do Brasil, então você já está bem internacional. A verbetógrafa, Fatologia, página 21, final da 4ª linha. Poderia falar acerca da evitação dos acidentes de percurso? Os acidentes de percurso, pelo que eu até percebi na minha experiência pessoal e verificando os dos demais, acontece quando tem algum furo aí na tua manifestação. Os assédios intraconscienciais e também os externos, eles entram quando? Quando a gente não está incoerente dentro de alguma coisa. Então, aquele furo nosso acaba sendo utilizado para acontecer algum tipo de acidente. Então, às vezes, a pessoa está muito sob pressão também, fazendo algum trabalho assistencial, ou, de repente, ela está dentro de um trabalho assistencial e está junto com as incoerências dela. Então, na hora de assistir, fazer um paralelo, assim, até tem dentro do verbete lá, o tenepsista guardando mágoas. Ele está numa atividade assistencial bem séria, não que a gente vai vai começar a fazer a tenepse e todos os nossos problemas se acabaram, a gente tem muita coisa para trabalhar e para limpar. Só que essas brechas, quando a gente está num trabalho assistencial mais sério, a gente vai assumindo cada vez mais coisa, essa pequena incoerência, lá, pensei mal do outro, ou comecei a não só pensar naquele instante, ficou semanas, dias pensando mal no outro, isso gera uma energia que dá brecha para esses acidentes de percurso. E quanto mais a pessoa conhece energia, muitas vezes ela é ectoplasta, isso retorna. Então, isso é bem sério mesmo, ficar mais atento em relação aos nossos pensenes, à nossa coerência pessoal. Para quê? Porque no meio do trabalho assistencial, mesmo a gente ainda tendo trafares, isso não vire contra a gente, porque a gente acabou se corrompendo dentro ali do nosso próprio dia a dia, das nossas próprias questões. Na fatologia... Oi. Em sindromologia, na página 23, você pode comentar um pouco sobre a autocura da síndrome do estrangeiro? Sim, a síndrome do estrangeiro, né, ela foi o livro da professora Amado Balona, ela fala justamente sobre o quê? Aquela pessoa que se sente o estranho no ninho. Então, muitas vezes, a pessoa tem um parapsiquismo. Eu vou pegar um exemplo assim, do parapsíquico, que ficou bem evidenciado tanto no livro e de outras pessoas que eu recomendei esse livro, né? A pessoa tem um parapsiquismo, ela tem já tem uma facilidade e não sabe o que fazer com isso. Ela foi, de repente, durante a vida dela, sofreu algum tipo de preconceito, e ela fica se vitimizando dentro disso. Ah, eu tenho parapsiquismo, mas isso daí é um fardo, uma coisa muito ruim, eu não queria ter. Então, a autocoerência, você vai começar a ver, mas eu tenho essa capacidade parapsíquica, por quê? Da onde que ela veio? E o que eu vou fazer com isso? E você você consegue sair dessa síndrome do estrangeiro, de sair da questão de ser a ovelha negra, ou mesmo da pessoa que ficou de lado, ou que sofreu algum tipo de preconceito, para uma pessoa, não, isso daqui, ó, eu tenho essa faculdade parapsíquica, ou seja, qualquer outra, que ela se destaque, de repente, se sinta fora do ninho, é um estranho ali no ninho, ela consiga reverter essa situação, utilizar esse elemento para assistência, para ela poder evoluir.
Então, você pode dar um pulo do gato sendo mais autocoerente, ao invés de se vitimizar, por exemplo, eu tenho isso daqui, mas foi ruim, a minha infância foi ruim por causa disso. Dar o pulo do gato mesmo, verificando o que é mais coerente dentro do seu processo evolutivo. Patologia, página 21, quarta linha, de baixo para cima. Poderia comentar os aportes recebidos enquanto reflexo das posturas coerentes? Sim, os aportes seriam o quê? É aquele plus, aquele a mais que você ganha, que vem do teu trabalho assistencial. Então, digamos que você está fazendo um trabalho assistencial X e vem um aporte, às vezes é um curso que você vai ganhar de graça, às vezes uma viagem que uma pessoa ajudou a pagar. Isso vem como aporte e te ajuda na tua assistência. Então, para você ser merecedor de um aporte, é importante você estar numa linha assistencial que justifique também aquele aporte, para que esse aporte não se torne algo ruim. Como, por exemplo, eu ganhei um certo valor, seja na loteria, alguma coisa assim, e na vez a pessoa conseguir, às vezes, se estabilizar, vai para o lado inverso, daí que se afunda mesmo. Então, o aporte é justamente o quê? Você tem aquele ganho, mas isso te ajuda na tua ProEx, alavanca. Isso vem resultado do quê? Do teu trabalho e da verificação, até que, pelo que eu percebo, do amparo, de que não, essa pessoa está precisando de um a mais, vamos lá, ela está ajudando, ela já está assistindo. Então, você ganha um a mais, aí, um fôlego a mais também na própria ProExis. Professora Mariane, maniologia, página 23. Poderia comentar os dois itens, a superação dos mitos pessoais e o mito da finitude consciencial, justificando ilicitudes? Isso, os mitos pessoais são o quê? Aquelas características nossas ou ideias que a gente tem de nós, que a gente tem da gente mesmo, que a gente acaba não mudando por falta de autopesquisa. A gente tem lá uma autoimagem e acaba acreditando nela. Então, por exemplo, quando você era criança, adolescente, você agia de um jeito e ficou aquilo ali muito marcado. E muitas vezes você não vê que você mudou algum traço, que você reciclou alguma coisa, e acaba ficando com aquele autoestigma, aquele estigma para você mesmo, e acaba não indo em frente. Então, a autocoerência, que realmente, durante essa fase, eu estava desse jeito, agora já não estou mais, você fazer essa atualização da sua autoimagem. Isso ajuda a superar os mitos pessoais mesmo. E o mito da finitude consciencial justificando ilicitudes é o quê? A pessoa não se preocupar com os próprios atos. Então, não vai ter consequência, né? No caso, eu vou dessomar, e, enfim, né? Quem que vai saber? Não vou ficar aí mesmo para ver a consequência. Ninguém, né? Essa coisa ilusória, né, de que vai dessomar, vai deixar dívida para os outros, e alguém vai ter que cuidar. Até é interessante no meu trabalho, né, na área bancária. Muitas vezes a gente queria passar a questão do seguro de vida, né, para a pessoa, que é a importância de ter um seguro, para poder calçar, né, você, os teus familiares, as pessoas, não vou morrer, não vou estar aqui mesmo. Então, é um pequeno exemplo também que eu lembro. Então, meus filhos que se virem para pagar minhas dívidas. Então, tem isso, né? Então, qual que é a tua responsabilidade, qual que é a tua coerência, né? Achando que vai dessomar e acabou, pronto, e quem vai ficar que vai ter que se virar com as coisas, né? Não é bem assim, até dentro do paradigma consciencial, continua, você só descartou um corpo, o resto continua com você. Queria aproveitar, Mariane, algumas pessoas, inclusive, têm o mito pessoal de que não conseguem ou não podem escrever um verbete para a enciclopédia. Então, esse mito a gente quer, assim, né, ajudar muito as pessoas a desfazerem esse mito. E nesse gancho, eu queria te perguntar, lá na página 24, na tua tabela, o item 17, este contraponto verbetógrafo publicado intermissivista sem verbete, enquanto, né, um efeito da autocoerência e outro efeito da autoincoerência. Eu coloquei esse item para pegar no pé mesmo da turma dos intermissivistas, justamente porque eu avalio a enciclopédia da Conscienciologia como um grande trabalho de grupo. Então, a gente trabalha com a questão ali do curso intermissivo, que a gente se reuniu em grupo, teve essa oportunidade de pensar para construir alguma coisa aqui no intrafísico, e quando a gente está aqui mesmo, no dia a dia, e tem a oportunidade de participar, de deixar ali grafado que você participou do grupo, assistir esse grupo, porque a tua experiência é única. Então, você vai assistir, só o fato de você falar, de se expor, de escrever, você vai estar assistindo a um grupo que você também faz parte, que, de alguma forma, você se comprometeu, você mesmo escolheu se comprometer com aquilo ali. E eu vejo o verbete e a enciclopédia em si como uma cápsula do tempo grupal. Então, eu enxergo assim.
Né? Então, as pessoas vão ler, de repente, eu já dessomei, outras pessoas vão reler, de repente está lá, a Eliana ressoma, começa a ler meu verbete, será que isso, até que ponto isso vai impactar para eu começar também a ganhar lucidez numa próxima série X? Isso até que me questiona, eu não sei vocês da enciclopédia que estão mais ali, trabalhando direto, o que vocês têm também essa percepção de trabalho grupal, como é que é, também aproveitando aqui. Com certeza, a gente entende, né, a enciclopédia como uma grande estratégia aí, né, do professor Valdo e dos amparadores, enfim, da própria conscienciologia, de fazer um enredamento, né, multiexistencial de um grupo de, no mínimo, 500, né, nós estamos já com 371 e poucos aí neoverbetógrafos, vamos chegar a 500, com certeza, e eu acho que vamos passar de 500. E no sábado, no Círculo Mental Automático, o professor Valdo colocou, e acho que não é uma meta final, mas ele falou em pelo menos mais 2.000 verbetes. Ele já escreveu 2.000, nós verbetógrafos, né, quase 1.000, cerca de 1.000, amanhã o verbete 3.000 da enciclopédia, e ele está propondo mais 2.000, então no mínimo 5.000 verbetes. Então tem muito trabalho pela frente, tem lugar, espaço para todo mundo, né? E para vários verbetes, né, Marina? Não apenas. Eu acho que essa é a estratégia inteligentíssima, de inteligência evolutiva, de fato. Até aproveitando o gancho, Eliana, que você falou ali do mito da pessoa que acha que não consegue escrever. Eu sou revisora, né? Já revisei textos dentro até do voluntariado ali do IPC, da revista Consciência, e volta e meia alguém me pergunta, quer alguma ajuda para revisar. Isso daí é um mito mesmo. É um mito. Você vê ali a pessoa, não, eu não sei escrever, você vê o texto está ótimo, e mesmo que não saiba, tem muita ajuda, tem muito aporte aqui. Né? Aprende-se, você só aprende fazendo também. Como é que eu comecei a escrever os artigos? Eu copiava o modelo da revista Consciência, eu não sabia. Eu pegava lá, tinha minhas ideias, tentava ali encaixar, e assim foi indo, e assim eu fui aprendendo. Né? Não teve, na época, ali um curso para escrever artigos para a revista. Né? Então, agora a gente tem a enciclopédia, tem a Enciclosapiens, que ajuda o pessoal aí a escrever. O Verbetografia também tem online, inclusive, né? Quem não pode estar aqui em Foz do Iguaçu. Então, aporte, nesse caso, não falta. Né? E não precisa ter medo do revisor também, às vezes. Né? Não morde. Né? Então, a revisão ela ajuda a gente, porque tem pontos que, para nós, está tão coerente, já está puxando para o tema de volta. Né? A gente escreve, está tanta lógica, tão coerente, a pessoa vai ler e não é, né, não entende o que você quis passar. Então, dentro disso, o feedback dos artigos e verbetes e demais revisões ajuda a gente o quê? A ter mais autocoerência também. A gente vai vendo nossos pontos, como é que a gente se expressa, por que aqui uma palavra não foi muito bem colocada, e, de repente, quando você colocou aquela palavra, tinha alguma coisa ainda mal parada por trás na hora que você foi escrever o artigo. Né? Isso mostra muito de você. E você vai acertando através aí da escrita e da revisão até entregar o material final. Patologia, página 21, quinta linha. Anulação do sentimento de culpa. Poderia ampliar a ideia e, se possível, apontar alguma técnica que auxilia a anular tal sentimento? Técnica, assim, eu não tenho, particularmente, assim, para anular o sentimento de culpa, mas dentro da autocoerência e da minha experiência pessoal com a minha reciclagem, a minha autopesquisa, como é que funciona? Você fazendo a sua autopesquisa, você consegue ver, não, isso daqui é para mim agora, isso daqui eu não estou bancando, e você começa a fazer também metas para você chegar àquele alvo, mesmo que agora você não tenha estofo. Então, a partir disso, você tira esse sentimento de culpa, porque você está entendendo a sua realidade, você sabe, até aqui eu tenho fôlego, até aqui eu não tenho, e para ter mais fôlego, o que eu tenho que fazer? Então, a partir disso, esse sentimento de culpa, eu não escrevi lá meu verbete, vamos puxar o assunto de volta aqui, não escrevi meu verbete, porque eu não sei escrever, porque não sabe, daí sai da vitimização, não, eu não consigo escrever, então tá. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que começar a comprar mesmo livros de manuais de redação, vou ter que ler mais também, que tem bastante correlação com a escrita, vou me inscrever lá no curso IAD ali do pessoal do Enciclosapiens, isso, né, só um exemplo aqui para a gente puxar o gancho, e por aí vai. Daí o sentimento de culpa vai, porque você sabe o que você está fazendo, sabe o que você banca, o que você não banca, e não fica dramatizando em cima disso. Né? E aquilo ali que você fez de errado, paciência, você não vai mudar o passado, e ficar ocupando a cabeça com coisas do passado, assim, é perder tempo. Não é tão simples assim, a gente sabe que, às vezes, dependendo do que aconteceu na vida da pessoa, os impactos que tiveram, aquele sentimento vem, mas a gente vai trabalhando para aquilo ali ficar de fora e não atrapalhar mais, não perder o tempo presente com uma coisa que aconteceu no passado. Né?
Professora Mariane, pensenologia, página 21, terceira linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar a reciclagem do lixo pensênico? Sim. Até quando eu coloquei esse termo aqui, lixo pensênico, eu fico pensando das minhas coisas, né, na patopensenidade ou na pensenidade distorcida que às vezes tem no dia a dia, e como você procurar ser mais autocoerente, isso daí acaba limpando, porque você faz uma geral, digamos, um faxinão, né, uma faxina ali na sua forma de pensar. Então, você vai começar a ajustar seus pontos, você vai começar a se entender mais, fazer mais autopesquisa, e você vai começar a investir mais em você. Então, também não vai ter espaço para aquele lixo. Então, você vai substituir por uma coisa nova, aproveitar aquele lixo, que seria o quê? Uma atitude passada, algum padrão que você teve anterior, e você vai mudar ele, você vai reciclar, utilizar ele. Se teve algum resultado, ou que você teve de experiência com aquilo, você pode utilizar para você conseguir fazer uma autopesquisa para você melhorar. Então, você vai transformar aquilo ali, que era um lixo pensênico, em algo bom, dentro até do que a gente tem de reciclagem mesmo. A autoculpa é lixo pensênico. Porque, fora que ocupa espaço mental, também faz evocação das consciências extrafísicas, que tem relação com aquilo que você sente culpa. Então, não é só você ali pensenizando, pensando e se culpando. Tem toda uma turma que vem junto e amplia muito o processo. Então, não é só você que está ali, são as outras pessoas, às vezes as consegues ligadas àquele processo seu que você sente culpa, que estão lá cobrando, continuam cobrando, né? E você está se culpando, então cria aquele vínculo bem patológico, e pode ser até consciências que têm esse padrão, que não tem relação com aquele fato que aconteceu, que você sente culpa, mas elas se afinizam porque você tem aquele padrão. Então, vai juntando aquela turma, e aquilo vai fazendo uma pressão pensênica, e você vai perdendo a tua lucidez. Então, a autoculpa é um lixo mesmo, né? Aquela coisa, tá o lixo parado, vem os urubus em cima, né? Então, você tem que limpar esse lixo, recicla, para que, né, fique tudo certo, se consiga ter espaço mental aí para uma outra coisa. Patologia, página 21, na penúltima linha. Poderia falar sobre a verbação enquanto explicitamento da autocoerência? Essa parte da verbação. Verbação é verbo e ação, né? Você não só falar, você também agir. Então, isso vai explicitar a sua autocoerência. Você não precisa fazer força até para mostrar que você é coerente. Na tua própria verbação, isso fica destacado. Então, a verbação fica bem claro qual que é o teu nível de autocoerência. Não dá muito para se esconder, ainda mais quando a gente começa a perceber mais as energias, a trabalhar com parapsiquismo. Às vezes, você está fazendo um discurso e a tua energia é uma coisa diferente, ou uma coisa camuflada. Né? A verbação, justamente o quê? Você tem verbo e ação. Né? Eu faço, estou falando e estou fazendo. Isso te dá uma força presencial bem diferente do que você só ter a teoria, ou, de repente, até você tentar mascarar alguma coisa. A gente pode, dentro disso que você está falando, ver que a autoridade moral ela se dá pela coerência. Sim. A partir do momento que a pessoa tem a coerência entre o que fala e o que faz, ela adquire a autoridade moral. Né? É uma coisa que fica explícita, não precisa a pessoa também assim dizer, nossa, eu sou coerente aqui, vejam. É na postura dela, do jeito que ela fala, a energia que ela passa, você já sente algo diferente. Ela tem experiência e ela sabe do que está falando. Perfeito. Parafatologia, página 21, primeira e segunda linha. Poderia fazer um cotejo entre a autovivência do estado vibracional profilático e a estabilidade energética? Sim, o estado vibracional é o que a gente chama da chave da vida, né? É o básico para a gente conseguir trabalhar bem dentro dessa nossa vida intrafísica, que é bioenergética. Então, deixa eu fazer aqui a estabilidade energética. Então, é o seguinte, o estado vibracional ele te ajuda no quê? É você começar a compreender melhor como você funciona, através do trabalho energético. Por quê? Você vai fazer, antes até do estado vibracional, você pode fazer uma mobilização básica de energia. Geralmente, é um exercício recomendado até para quem está aprendendo, antes de instalar o estado vibracional, começar uma mobilização. E não é obrigatório, mas, enfim, dentro dessa circulação fechada, até atingir o estado vibracional, você trabalhando o EV, você começa a ver quais pontos do seu holochakra, do seu energossoma, que estão bloqueados. Então, a partir do momento que você verifica esses bloqueios, você pode trabalhar também pontualmente algumas coisas que estão te desestabilizando. E fazer a relação dos seus chakras. Então, por exemplo, eu estou com bloqueio no laringo chakra. A partir disso, você pode começar a fazer uma autopesquisa
E o trabalho com as energias também te ajuda por quê? Você vai ficar mais desconhecido, você pode ter mais facilidade em ter insights do amparo e começar a se perceber, né? O que acontece, o que está por trás daquele bloqueio laringo-chacral, por exemplo. Então, o estado vibracional vai te dar uma gama de informações que vai te ajudar nessa estabilidade energética. Fora que a própria vivência dele, fazendo os 20 vezes por dia, os 20 até mais, né? Tem gente que faz até mais do que os 20. O legal é extrapolar essa conta aí. É você conseguir ficar estável. Por quê? Porque as influências externas, pensênicas, bate e volta, como se fosse um ventilador ligado, você tenta jogar uma bolinha de papel, não entra. Né? Isso te ajuda também a ter essa estabilidade energética, a vivência do estado vibracional. Bom. Na página 21, em Pensenologia, penúltima linha, as assinaturas pensênicas inteligentes. Isso, a autocoerência vai te ajudar também a ter essa assinatura pensênica inteligente. A gente fala tanto aqui de escrita, de verbete, artigo, mas o que você está escrevendo também? Né? E você também pode escrever de forma extremamente inteligente, mas anticosmoética. Né? Também existe isso, tem várias formas de escrita. E a autocoerência, dentro do que está sendo trabalhado aqui, você faz uma assinatura pensênica inteligente, homeostática. Então, você está sendo coerente com você mesmo, aquela realidade, com foco também na tua evolução em fazer assistência, aquilo ali te ajuda ao quê? Você ter essa assinatura inteligente. Então, você vai deixar um rastro positivo aí para você mesmo e também para os outros poderem verificar como é que você estava naquele momento. Em Fatologia, na segunda linha, os valores pessoais condigentes com as metas da PROEX. Isso, os valores pessoais e metas da PROEXIS. Então, a questão dos valores é o seguinte, você, por exemplo, tem para você que tem um valor de assistência. A assistência seria um valor para você. Só que dentro da tua meta, da PROEXIS, do planejamento que você tem, não tem nada relacionado à assistência. Então, onde que está a coerência nisso? Né? Quais que são os seus valores e como é que isso está correlacionado com as metas da sua PROEXIS? Então, o que você tem de valor realmente está condigente com a tua PROEXIS, ou o que você verificou que é a sua PROEXIS, com a tua linha de assistência? Então, essa pergunta que fica aí dentro dos nossos valores. Avalie o que vocês dão valor, o que é importante para vocês, se está alinhado ou não com a PROEXIS, que daí já vai dar, né, você já vai ter um direcionamento melhor aí para ver o que você está fazendo, e está acertando, às vezes, por que teve um desvio de PROEXIS, muitas vezes. Né? Então, isso é nesse sentido. Em Sinergismologia, o sinergismo, autocoerência, autenticidade. Dentro do que até a gente estava falando de força presencial e autocoerência, você sendo autêntico, você está sendo coerente até com a tua realidade. Então, você não está se escondendo. Então, fica mais explícito o teu processo. E daí, se você está se escondendo, por quê? Né? Qual que é o furo aí? Qual que é o meu medo? O que eu não trabalhei direito? Qual o mecanismo de defesa do ego que ainda está aparecendo, que eu não consigo ser autêntico? Mariane, na voluntariologia, página 22, você poderia falar sobre a autoqualificação do voluntariado conscienciológico, a tua experiência, né, para ampliar o efeito da autocoerência? Isso, dentro da questão de voluntariado em si, tanto esse item, e tem também um na tabeliologia, a gente começar o quê? A ser mais autocoerente com a nossa realidade e também junto ao grupo. Muitas vezes, para trabalhar em grupo, até mesmo em voluntariado, não é uma coisa fácil. Né? A gente tem N pessoas diferentes, aí pode ter níveis de afinidades diferentes e até mesmo não afinidades, né? Pessoas que você não tenha tanta relação positiva assim. E o voluntariado, ele te ajuda no quê? Você compreender quais que são as suas dificuldades, principalmente em trabalhar em grupo. Né? Daí você vai se qualificando aqui dentro do próprio voluntariado. Então, eu estou dentro de uma área, eu preciso trabalhar em grupo. Para aquele grupo funcionar, a gente tem que entrar num consenso. Só que tem uma outra pessoa lá que, para mim, não desce, ou deu algum problema, ou está meio estranho. Então, você vai ter que trabalhar tudo isso daí. Por quê? Porque o trabalho é importante. Se você, de repente, deixar de fazer um trabalho dentro de um voluntariado porque não foi com a cara de alguém, e isso acontece. Né? Isso é uma coisa que acontece. Então, qual que é a tua coerência? Você está aqui pelo quê? Pela pessoa que está ali, ou pela ideia, ou pelo trabalho que você tem que fazer relacionado à tua PROEXIS? Então, eu deixei de fazer aquele trabalho porque eu briguei com aquela pessoa, porque eu não tenho afinidade, então vou sair,
Então, eu vejo por aí, sabe? Como é que a gente vai começar a ser mais autocoerente dentro do nosso trabalho de voluntariado? O que importa é o trabalho, a ideia ou as pessoas? Não que as pessoas não sejam importantes também, mas no sentido de não deixar que, de repente, alguma rusga, alguma coisa mal parada, atrapalhe até mesmo a tua proexis, né? Dá-se na pensenologia, na primeira página, na penúltima linha, a reflexão pensênica mais apurada. Como que você trabalha com isso? Olha, eu trabalho da seguinte forma, eu fico pensando as coisas que me trazem mal-estar ou constrangimento dentro da autocoerência. Isso é uma técnica da autoconsciência terapia, mas eu tenho para mim também essa reflexão mais apurada é o quê? Por que me incomodou? Né? E qual que é a minha autocoerência dentro disso? E a partir desse momento eu começo a ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso reciclar. Então, dentro da autocoerência, para estar coerente, pegando o trabalho ali, dentro do voluntariado até que a gente estava falando, me incomodei com uma pessoa. Mas por quê? Da onde que veio esse incômodo? Como é que eu vou fazer para resolver? A partir disso, eu começo a fazer uma reflexão mais apurada, mais aprofundada também, ao invés de não vou com as energias dela, deve ser o problema, deve ser dela, ou sou eu, tentar aprofundar. Isso, que realmente o que está por trás daquele mal-estar. Né? Daí você vai aprofundando mais para ver, opa, tem esse meu traço aqui, às vezes é um traço da pessoa que te incomoda, porque que tem outras pessoas com aquele mesmo traço que você teve um histórico negativo, então você vê aquela pessoa, aquilo ali parece que te remete a um passado. Então tem tudo isso, é só um pedacinho, né, dentro das relações aí grupais que a gente pode pegar aí. Mari, aqui. Eu queria voltar nesse sinergismo, autocoerência, autenticidade, 22, primeira linha, porque parece ser natural, né? Se você é coerente consigo mesmo, você é autêntico. Mas eu queria te perguntar, o que faz uma pessoa não ser coerente consigo mesmo? Olha, para mim, assim, dentro da pesquisa, são os mecanismos de defesa do ego, tem muito a ver com isso. Por quê? Porque como que surge um mecanismo de defesa do ego? Você tem lá um trafar seu, aquele trafar você sabe que ele existe e você não quer que os outros vejam. Então, você cria uma máscara, um mecanismo de defesa, pode ser N mecanismos, para aquilo ali você não mostrar para ninguém. E dentro dessa máscara, você perde essa autenticidade. Né? Você tem que se esconder, aí vão entrar várias coisas, pode ser um medo, pode ser um trauma do passado, pode ser uma questão pessoal mal resolvida, daí criam-se essas máscaras. E, às vezes, até meio que inconsciente, a gente acaba levando, se acostumou a agir daquele jeito, e acaba não pensando, eu estou agindo assim por quê? Por que eu não estou sendo autêntico? Por que eu tenho que dissimular nessa situação? Por que eu tenho que disfarçar nisso? Aí tem alguma coisa mal parada por trás, alguma incoerência sua até dentro da tua própria realidade. Né? Por que eu tenho que me esconder? Né? A gente está numa época agora tão aberta assim, para tudo, né? Século XXI, como a gente diz, a gente pode falar aqui de parapsiquismo sem ir para a fogueira, né? A gente está aqui debatendo o assunto em alto nível. Né? Por que ainda se esconder, ainda ter medo? E eu faço relação com isso que você falou com a sua tribotologia, né, que é predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto aos resultados dos altos esforços evolutivos. Então, se a pessoa está... É isso que eu pergunto para você, né, que você quis dizer, se a pessoa tem essa autenticidade, essa autocoerência, ela está disposta a fazer esse auto-esforço evolutivo? Sim. Eu vejo também que a autocoerência vem do auto-esforço evolutivo, até dá para fazer o contrário. Né? Você está fazendo um auto-esforço evolutivo para melhorar, você vai procurar ser mais coerente. Fazer autopesquisa, ver quais são os seus furos para ser mais autocoerente. Porque dentro da incoerência entra uma série de corrupções, às vezes interprisões também. Né? Que a gente gera alguma interprisão sendo incoerente, dependendo do nível ali, ou sendo autocorrupto ou corrupto mesmo. Né? Depois a gente vai ter que acertar isso aí no futuro. Mas eu vejo isso que até dentro do que você falou, né, que esse auto-esforço evolutivo, você querendo mudar e melhorar, vai mexer em algum nível na tua autocoerência. Daí você pode usar várias técnicas aqui, que a gente até tem no próprio verbete, como o desenvolvimento do Código Pessoal de Cosmoética, né, que tem cursos para isso, que ajudam a pessoa a formular. Pode usar também o consensograma, que é um ótimo instrumento para verificar a tua coerência. É bem importante e bem interessante, se puderem fazer aí o consensograma, tem os cursos da Conscius. Eu falo porque eu fiz um e para mim foi bem marcante, porque no último dia a gente entregava o gráfico para os professores analisarem, né, do teu consensograma.
né? E daí o professor Djalma, na época que estava avaliando meu gráfico, já, né? Daí, quando veio aquele gráfico todo redondinho, a primeira coisa que ele falou, nossa, você desenha muito bem, sabe? E daí começou, né? Começou a dar o feedback ali, porque eu fiz tudo tão certinho, assim, daí ele, como ele me conheceu numa oportunidade que eu tive em Foz, daí ele já foi apontando, não, isso daqui é assim, assado, será? Me fez pensar aquilo ali, eu fiquei, gente, vou ter que fazer tudo de volta, né? Então, às vezes, não é só na primeira avaliação do conscienciograma, por exemplo, são várias avaliações, porque a gente tem uma autoimagem distorcida. E, às vezes, eliminar isso não é só através de uma técnica ou através de uma fase ali, uma parte da resposta do conscienciograma. É um trabalho contínuo, para a gente conseguir tirar nossas máscaras e conseguir também ser mais autocoerente, conseguir ver qual que é a nossa autoimagem mesmo, né? Mais alguém, pessoal? Na tua tabela, tem na página 24, item 16. Tá assim, tenepsista hétero perdoador e tenepsista guardando mágoa. A minha pergunta para você, uma pessoa que guarda mágoa é tenepsista? Pergunta difícil. É que assim, eu não sei, porque eu não tenho uma pesquisa completa. Mas eu não sei se existe se todos os tenepsistas que estão aplicando a tenepse não tenham ainda alguma mágoa. Né? Até coloquei isso para dar uma cutucada em mim, tá, gente? Eu já me entrego aqui. Então, isso eu fiz o verbete também pensando para eu raciocinar e pensar. Mas eu vejo assim que fica muito comprometida também o nível da tua tenepse e qual o nível da sua assistência. Porque também, por exemplo, se a gente começa a fazer a tenepse, às vezes a pessoa tem um ideal, é tenepsista e todos os seus problemas se acabaram. E, de repente, na própria tenepse que ela vai começar a mexer com essas mágoas. Aí também depende como é que ela vai lidar com isso, né? Se ela pode utilizar a tenepse, ela é muito útil porque para fazer assistência, primeiramente para o teu grupo mais próximo. É um processo, né? É o grupo mais próximo que você vai ter que limpar. Mas tem aquela questão, você está utilizando a tua tenepse para sua autorreciclagem, para sua autopesquisa, para você trabalhar essas mágoas, ou você está fazendo a tenepse se enganando, achando que está tudo bem tendo essas mágoas, né? Então, como é que né, que parâmetro aí que você vai utilizar? Agora, teria que fazer uma pesquisa até mais profunda aí a respeito para levantar esses dados. Eu também fico curiosa como é que é o processo dos demais tenepsistas. Aí. Mas eu acho que você falou uma coisa importante. A gente saber que a gente ainda não é serenão, que a gente ainda tem que recuperar essa questão, né, de ter mágoa e tal, e a gente está fazendo tenepse até por um esforço para... Outra coisa é isso que você falou, é se conformar de achar que tem mágoa mesmo e que está fazendo tenepse. Eu acho que são dois raciocínios diferentes. Né? Porque eu até já vi assim, questões, a gente tem nossas questões mal resolvidas, mas eu já percebi assim, até tenepsista virando a cara para uma outra pessoa, assim, mas isso é bem, não é nem disfarçada, né? É na cara dura mesmo, assim, a gente fica... Tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhada, ser mais discutida dentro da questão da tenepse aí no geral. Que daí já mostra que tem alguma coisa ali meio estranha ainda para... Então, dentro disso ainda, quer dizer, dentro disso não, mas bem próximo disso, na terceira linha de baixo para cima da fatologia, você coloca dois itens bem interessantes, que é a autocura e o perdão como efeito da autocoerência. Você pode comentar? Isso. Acho que quanto mais a gente se compreende, a gente consegue compreender o outro também. Né? Então, a questão ali do perdão e da autocura, né? Vem justamente dessa compreensão que a gente tem de nós, da gente mesmo, e também a gente começar a entender, se a gente se entende, a gente tem a nossa autocoerência, a gente sabe o que a gente banca, o que a gente não banca, fica bem mais claro o processo do outro. Então, sai daquele processo de vitimização, não, o outro fez isso comigo de propósito, sabe? Então, vou guardar raiva, vou guardar mágoa. Então, sendo mais coerente, não, isso daqui aconteceu por causa disso, naquela época eu tinha tal maturidade, por isso... aquele nível de maturidade abriu brecha para acontecer determinada coisa, você começa a compreender todo o mecanismo atrás de uma situação de briga e de mágoa, que ali fica mais tranquilo. Né? Apesar de ter acontecido alguma coisa ali que te impactou, começa a ficar mais tranquilo quando você compreende qual que é o teu nível de maturidade naquela época, qual que era o nível de maturidade da pessoa daquela época também, que estava envolvida no conflito, e qual é o teu nível de autocoerência, você já está se autopesquisando e se conhecendo melhor. Então, passa a ser incoerente até fazendo, né? Você
né, ficar com aquela mágoa ou não conseguir perdoar, mas é um processo complexo, tá? Não estou falando que vai ser muitas vezes da noite para o dia, porque tem muita coisa aí para ser, né, pesquisada e desassediada dentro desse tema. Até porque o perdão tem que ser antecipado, né? Não pode ser acontecer alguma coisa e aí eu vou perdoar. E o perdão, o verdadeiro perdão mesmo é aquele que se antecipa. Você nem tem o porquê perdoar, você já está... E tem aquela que até coloco umas frases assim, eu perdoei, mas não esqueci. Daí eu sempre acho estranha aquela frase, né? Porque se você perdoou, você nem lembra aquele negócio, sabe? Que ficou tão para trás, ficou tão, sabe? Já esqueceu, você já está numa outra fase. E tem pessoas, não, eu já te perdoei, mas ela fala com uma energia, com raiva de você. Mas eu já te perdoei. Eu acho que não, sabe? A energia mostra que não. Esse ponto que você trouxe é interessante, né? Porque a pessoa fala que perdoou, e na verdade você sente que ela não perdoou. Mas a questão do esquecer e da memória, aí também tem um ponto interessante para a gente pensar. Porque, às vezes, o maior desafio é você lembrar de tudo que a pessoa fez e você realmente perdoá-la. Quer dizer, você não tem nada contra ela. Porque senão cai naquele negócio que para você perdoar, você tem que esquecer. E aí não é perdão também. Você não lembra. Porque se lembrar, não é? E é o que acontece, devido à nossa imaturidade, com restringimento intrafísico. A gente não lembra de muita coisa, porque se a gente lembrasse, aí que a gente ia contra as pessoas. Então, eu vejo que isso até está associado com um nível de retrocognição saudável que a pessoa começa a ter. A capacidade de perdoar com a manutenção da memória. Então, acho que só para a gente pegar esse aspecto aí também. Gancho aí também. E compreender também o que pode ter acontecido, por colocar várias variáveis, né? Que isso significa que a pessoa pode realmente lembrar, mas não tem por que manter uma situação assim. Quando mantém essa coisa de raiva e mal-estar, porque a pessoa não conseguiu compreender o que aconteceu realmente. Essa é a minha opinião. Agora, uma coisa que tem, né, acho que um pouco dentro do que você está falando, sim, é a questão se aquilo monopoliza o espaço mental da pessoa. Aí tem alguma coisa estranha, acho que isso já é uma fumaça indicando que a pessoa não perdoou. Porque a pessoa ela pode lembrar, ela não esqueceu, mas aquilo não monopoliza. Agora, a pessoa que fica no processo de remoer, né, fica remoendo, e aquilo faz parte, né? Oi? Justamente. Então, aí realmente a gente vê que não houve perdão, coisa nenhuma. Né? Mariane, gostaria que você falasse sobre, na sindromologia, sobre a profilaxia das síndromes desviacionistas. Aqui a gente até falou um pouquinho sobre a autocoerência. Eu estou fazendo bastante a relação de autocoerência e autopesquisa. Que a área da autopesquisa eu tenho bastante afinidade também, eu vejo que é bem essencial para a gente. Então, a partir do momento que você faz essa autopesquisa e começa a ficar mais coerente, se enxerga melhor os quais mataburros que eu posso cair, né? Porque eu vou me desviar, posso me desviar por quê? E você já toma algumas medidas profiláticas, se, por exemplo, ainda dá tempo, ou mesmo terapêuticas, se não deu. Mas, a partir do momento que você tem mais, você está procurando ser mais autocoerente, isso vai te ajudar a fazer essa relação, você enxergar o que pode acontecer no meio do caminho que vai te desviar, e você já fazer uma profilaxia da questão. A verbetógrafa, Fatologia, página 21, final da terceira linha. Poderia aprofundar as crises de crescimento geradas pelo processo de Recin? Isso, as crises de crescimento geradas pelo processo de Recin. O que é importante a gente perceber ali, quando a gente vai fazer uma reciclagem intraconsciencial, que é bem mais profunda, aquilo ali vai te gerar uma crise. E não é ruim por ser uma crise. Né? Então, deixa eu, qual linha que está? Deixa eu só pegar aqui. Que linha que foi? Agora eu peguei. Isso. Então, essas crises de crescimento, elas vão te ajudar, elas não vão te atrapalhar. Então, por exemplo, você vai começar um processo de autopesquisa, você vai mexer num nó górdio seu. Então, aquilo ali vai doer. Aquilo ali vai ter uma repercussão. Mas depois que você pegar aquela, por exemplo, uma ferida que está ali, né, inflamada, você limpar e depois fazer toda a asepsia dela, aquilo ali vai poder sarar. Então, enquanto aquilo ali está aberto, muitas vezes está inflamado, está machucado, é muito mais difícil você conseguir passar pelo processo de cura e seguir em frente. Então, as crises geradas pelo processo de Recin têm a ver com a sua autocoerência. Você já está com maturidade suficiente para mexer nessas feridas,
fazer todo o processo ali de asepsia, sem que aquilo ali também te deixe mal, te deixe desestabilizado. Você vai entrar numa crise programada, digamos assim, né? Você tem alguma doença, alguma coisa, você vai no médico, vai ter que fazer todo um procedimento, às vezes é chato, mas você sabe que depois disso você vai seguir em frente, que vai ficar tudo bem. Oi. Você poderia falar, na página 22, efeitologia, um pouco sobre os efeitos da coerência mediante a paraprocedência evolutiva? Esses efeitos da coerência mediante a paraprocedência é justamente o quê? Você fazer um link com o teu curso intermissivo, por exemplo, se você se admite como uma intermissivista, e verificar se você está sendo coerente dentro daquilo ali que você se propôs a fazer. Muitas vezes a gente tem, né, até falo aqui que o Loche, em relação à PEX, né, tem os cursos ali que ajudam essa identificação melhor aí em relação à paraprocedência e métodos da Proexis, mas essa coerência, ela te ajuda a fazer esse link com o teu intermissivo, se você está realmente honrando aquele curso que você pôde fazer ali durante esse período entre vidas. A pessoa que defende o princípio da descrença e fala, se Deus quiser, vamos, né? Isso vai dar certo. Então, isso tem a ver com um intermissivista que não está coerente com aquilo que ele já sabe e ainda algumas condutas. E isso não é tão raro, não. Hein? Alguns vícios de linguagem, mas aquilo permanece, né, ainda na pessoa tem querendo fazer e reflete um pouquinho a condição do passado pensamento. religioso. Então, esses são aspectos aí que a gente tem que considerar, né? Patologia, página 21, quinta linha, de baixo para cima. Poderia comentar a fase autoconsciencioterápica de autossuperação e, em seguida, o desenvolvimento da INVEX? Sim. Dentro da consciencioterapia, são trabalhadas 4 fases dentro do ciclo. Então, a gente tem as fases de autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfertamento e autossuperação. A fase de autossuperação é a última das 4 fases. Então, você já passou ali, está fechando o seu ciclo. Então, muitas vezes a pessoa começa a fazer um processo de autopesquisa, de consciencioterapia, de autoinvestigação, chega a um diagnóstico, só que aquilo ali acaba ficando encostado. A pessoa chegou a um diagnóstico, realmente ela conseguiu fazer uma autorreflexão, isso tudo certo. Só que na hora de mudar, de dar o pulo do gato, de fazer o autoenfrentamento, alguma coisa aconteceu que a pessoa guarda ali na gaveta aquela informação, aquelas dicas lá, ou pelo menos os conselhos ali e resoluções do trabalho consciencioterápico, de autopesquisa. Então, quando você chega no ciclo de autossuperação, você já conseguiu acertar o que você queria fazer, o processo ali de autocura, e aquilo ali acaba gerando uma energia suficiente para você começar um novo ciclo de autossuperação, aliás, um novo ciclo autoconsciencioterápico. Então, a superação é a cereja do bolo do teu processo de reciclagem. Né? Você superou aquilo ali que você estava precisando. Tem o desenvolvimento da INVEX. E o desenvolvimento da INVEX é para fazer uma correlação entre os dois também? Será? O que ele pediu aqui, ó. Então, e em seguida, o desenvolvimento da INVEX. O desenvolvimento da INVEX é justamente o quê? Tem a técnica da inversão existencial e tem os grupos que trabalham e estudam a inversão existencial e tem aqueles, por exemplo, que por serem jovens, a pessoa não, aquele lá é um inversor. Mas será que é realmente? Né? Você está aplicando a técnica da INVEX ou só porque você é mais novo, está dentro do voluntariado, você é um inversor? Então, qual que é a tua coerência dentro disso? Isso para as outras técnicas evolutivas também. Então, muitas vezes você pega, não, eu sou inversor, por quê? Porque é novinho, porque ainda está na Conscienciologia, mas o que de real está acontecendo? Que resultados que você está tendo aplicando essa técnica? Isso já mostra qual que é o teu nível de autocoerência dentro da aplicação da técnica evolutiva da INVEX, ou pode ser até da Resexis também. Fala na patologia dos acidentes de percurso, mas eu quero me reportar na tabelologia, o número 10. Eu achei meio, não é muito radical a primeira e acidente de percurso. Amplia isso para nós, como é que você quis expor assim esse lado bem diverso. É que eu vejo assim, né? Você ter uma primeira, um acidente de percurso, eu faço relação com o teu padrão pensênico e com a tua cosmoética também.
Então, acidente de percurso, muitas vezes acontece o quê? Foi algum furo, alguma brecha que você deu dentro do teu processo pessoal ali de manifestação, que deu chance daquele acidente de percurso acontecer. E na primenéria, justamente o quê? Você tem aquela primavera energética, você tem uma repercussão positiva dos seus atos assistenciais, por exemplo. Então, se fica bem, você fica em primenéria. Então, eu quis colocar esses dois contrapontos, pensando justamente na tua coerência pensênica, que inclui o pensamento, sentimento e energia, e como isso vem para você, como isso retorna, né? Vai retornar como? Você está tendo uma postura incoerente, que pode dar brecha para esse acidente de percurso, ou você está sendo coerente com essa tua manifestação e até ganhou um a mais e entrou numa primavera energética. Foi nesse sentido que eu coloquei o contraponto. Ah, tá. Por isso, nem toda autoincoerência promove um acidente de percurso, né? Não, não necessariamente, mas eu quis fazer o contraponto para chamar atenção mesmo, para pegar até extremos aqui, né, para dar um impacto na hora da leitura. Aqui. E nem todo acidente de percurso é em função de incoerência, né, que pode acontecer mesmo, dependente disso. Mas aqui eu acho que está bem contextualizado, né? A verbetógrafa, como resolver com coerência e falar com pessoas que se sentem superior às outras e são totalmente desagradáveis, ácidas, críticas? Estou com este problema com meu chefe. Tudo para ele é ruim. Só ele sabe o que é bom e faz críticas simplesmente pela crítica. Nada de positivo resta. O que fazer? Posso fazer impacto terapia e mostrar a realidade dele? Poder pode. Agora, o problema é o efeito. Aí depende, né? Vai depender. Depende aí, né? Você vai ter peito aí para bancar o que vem. Mas é até interessante essa pergunta, assim, porque o que eu vejo na questão ali de ter algum superior seu no trabalho ou qualquer outra área que é arrogante, muitas vezes, eu já vi por experiência própria, às vezes um sorriso, uma palavra de amizade, às vezes até um mimo energético, muitas vezes funciona mais do que direto uma impactoterapia, que dependendo da tua intenção, você vai conseguir arranjar mais briga. Então, tem que ver qual que é o teu nível emocional em relação a isso, porque você está no nível de hierarquia, teu superior não tem um padrão mais negativo, mais arrogante, e realmente é uma coisa difícil de ser trabalhado. Mas você agir igual, de repente, né, se sentiu chamado para briga e ir em cima, pode ser que não ajude. Né? E até por quê? Por que aquele chefe seu ali é arrogante? Ele tem todo um histórico atrás. Então, você enxergar aquele teu chefe lá como consciência também, não só como aquela pessoa que está ali hierarquicamente ali acima de você e que você se sente incomodado. A partir do momento que você começa a entender um pouquinho mais do histórico dele, observar mais as ações, você começa a perceber qual é o mecanismo, como é que ele funciona. E, a partir disso, você começa a ver brechas também para conseguir se inteirar mais com ele sem bater de frente. E, talvez, se tiver um espaço para impactoterapia também. Eu não sei, algumas empresas têm a oportunidade de fazer reuniões, de que tenha feedback entre chefes e empregados. Isso é um momento bem interessante ali que você pode dar o feedback para o teu chefe, para o teu superior, mas sempre leve em conta o que é mais cosmoético, o que é mais importante naquela parte, ali, na hora que você for falar, e qual que é a tua intenção. Porque se a tua intenção for só descarregar a tua mágoa ali em cima do teu chefe, ali, porque no tal dia ele foi grosso e aquilo ali estragou teu dia, daí o negócio, a tendência mais é desandar, sabe? É criar mais problema do que ajudar. Então, verifique também qual que é a intenção que você tem nessa hora de dar o feedback, essa TARES, né? Porque mexe com o emocional, essa questão aí de hierarquia. E também você pode começar a entender ele mais como consciência, perceber quais que são, por que ele é daquele jeito, tentar perceber o mecanismo, e às vezes até um mimo energético vai ajudando. Você vê que a pessoa se abre, que a pessoa ri, que tem ali uma brecha para você entrar também para fazer assistência. Então, é um leque de coisas que eu estou passando aqui, daí você vai ver dentro da tua condição o que você pode fazer para ajudar. Um ponto também que ajuda muito nisso é a pessoa saber o limite, até onde ela aguenta. E saber, se passou daquele limite, o que ela vai fazer? Às vezes até sair do emprego. Só que ela tem que ter, vamos dizer assim, recursos e ter isso antes já preparado. Ou de repente muda de setor, às vezes você tem algum outro setor que você pode ver, algum local para você trocar, você não é obrigado a ficar com aquele chefe direto, até porque a dinâmica das empresas é você poder trabalhar em diversas áreas ou de outras chefias, né? Então tem outras formas também de conseguir reverter a situação, se realmente está tão feio assim. O interessante também, né, Mariane, é a pessoa ver que muitas vezes essa condição de chefe, grupo de trabalho, é teatro. É um teatro no sentido que evolutivo.
As pessoas foram, de uma forma ou de outra, confluíram para estarem ali, no fundo, é para resolver as suas relações. Então, a pessoa, de repente, também trazer com esse olhar, pode ser que ela vai ver o chefe de uma outra forma. E não como um opressor, mas como alguém que precisa ser assistido. Isso, e até porque, qual que é a tua relação com aquele chefe também, né? Então. Por que está naquela posição ali? Né? Então, o paradigma consciencial trabalha junto com a multisserialidade. Então, os grupos não se reúnem por acaso, inclusive os grupos nossos aí de trabalho, da SUSIM, da escola, tem muita relação conosco, né? Então, quais seriam os bastidores daquela reunião de pessoas, daquele setor de trabalho, né? É mais um ponto aí para pensar. Sem dúvida. Marine, tem uma pergunta aqui, ali na página 22, em Teoriologia, eu queria que você explicasse melhor aqueles 2 itens ali, a teoria da autocoerência e a teoria da evolução consciencial por meio da soma das autoincoerências superadas. Deixa eu só... Keiko. É que a Keiko aqui está me ajudando aqui com... Se precisar ver um verbete, tem, acho que, o autocoerenciologia, né? Acho que vai ajudar a gente a puxar também aqui a respeito da coerência. Tem coerenciologia aqui, só para a gente até puxar um verbete que tem a ver, para a gente poder ampliar a discussão. E daí eu já vou passando na questão da coerência. A soma das autoincoerências... Deixa eu me achar aqui. Aqui, achei. A teoria da evolução consciencial por meio da soma das autoincoerências superadas. Então, a evolução pessoal se baseia no quê? De você fazer suas autossuperações. Você se superar dentro do quê? Dos seus traços, algum padrão pessoal seu que te prejudica os outros. Então, a partir do momento que você tem essa soma dessas autoincoerências superadas, isso já demonstra que você está querendo evoluir consciencialmente, que você evoluiu em algum nível. Então, você fazendo essa soma das autoincoerências superadas, você já chega ali a um nível, qual é o teu patamar de evolução pessoal. Então, é até interessante a gente começar a verificar para não se vitimizar. Eu fui autoincoerente naquela época, tá? E agora? O que eu posso fazer para mudar? Agora isso me cabe, eu já tenho conhecimento suficiente para sair disso. Né? E também não ficar se vitimizando porque foi incoerente ou não tinha o conhecimento total na época que aconteceu algum fato, ou que você tinha um outro padrão pensênico ou mesma atitude. Deixa eu dar aqui coerência. A evolução, então, seria um crescendo de autossuperações das incoerências. Né? A gente parte de um nível de incoerência maior e vai reduzindo ela ao longo das superações. Isso, a gente vai, digamos assim, tem uma escala lá de 1 a 10, né? Dentro da questão sua de incoerência. Você vai trabalhando para melhorar essa escala. Então, você sai lá da escala do 1, vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4, dentro do ciclo mesmo que a gente tem. Levando em conta os ciclos de autopesquisa e ciclo evolutivo, a gente vai melhorando dentro daquele próprio traço, daquele padrão. Às vezes, a gente não consegue ir de 0 a 10 de uma vez só. Né? Você vai ter que subir a escada passo por passo, em alguns casos. Né? E dentro disso tem essa superação das incoerências ali em relação à evolução pessoal. E também a teoria da autocoerência, a gente tem aqui o verbete coerenciologia, que fala justamente o quê? A condição e estado da coerência da consciência intimamente integrada a todas as manifestações pensênicas. Então, aqui a teoria da autocoerência, ela tem relação aqui com o paradigma consciencial diretamente. Então, ela não fica só uma autocoerência dentro das nossas condições da sociedade intrafísica comum que a gente tem. Né? A teoria da autocoerência, né, fazendo correlação com a coerenciologia, é a ciência que estuda a coerência com foco no paradigma consciencial. Que daí vai entrar o quê? Nossos vários corpos, as nossas várias vidas, vai entrar também a questão das bioenergias. Não sei se ficou claro. Muito obrigado. Professora Mariane, Fatologia, página 21, quinta linha. Poderia contextualizar o gráfico conscienciométrico atualizado? No seu processo de autopesquisa, como evoluiu esse gráfico? Esse gráfico ainda está parado depois daquele... Ele iniciou redondinho. Né? Então, aqui está paradinho. Então, até a questão aqui, eu vim apresentar esse verbete, falar de autocoerência, isso é uma técnica minha. Eu gosto de gerar esse tipo de vergonha comigo mesma, porque daí eu sei os pontos que eu tenho que trabalhar, né, falar em público, então o comprometimento é muito maior. Mas, assim, o gráfico conscienciométrico atualizado, que nem eu estava até comentando. O primeiro gráfico que eu fiz, que eu terminei, o conscienciograma, saiu distorcido.
Então, foi a primeira técnica, a primeira vez que eu apliquei o conscienciograma, então a minha autoimagem ainda está distorcida. Então, estou começando a desembaçar o óculos, digamos assim, né? a conseguir enxergar melhor em meio ao nevoeiro. Então, como a gente também está dentro da evolução pessoal, da autopesquisa, a gente muda de tempos em tempos. Então, pode ser que algum traço seu você tenha conseguido superar, algum trafar, algum trafora, você tenha conseguido trabalhar mais, outros que você tenha deixado estagnado. Então, o conscienciograma, eu vejo que é um livro, uma técnica também conscienciométrica, você aplicar regularmente, porque daí é tua foto, sabe foto antiga? É mais ou menos isso, um gráfico seu lá nos anos 90, uma foto sua dos anos 90. Nos anos 2000, daí vai mudando. Então, são várias fotos suas em várias épocas. Na página 21, Fatologia, sexta linha, os itens, a utilização dos trafores, e em seguida, a superação da preguiça, seriam no sentido de meio e fim? Quero dizer, através dos trafores combate-se a preguiça? Poderia expandir de que maneira podemos fazê-lo? Olha, todo mundo aqui em Trafora, eu acho que tem preguiça junto. Não sei se... todo mundo tem trafor, mas pode ser que na hora de você trabalhar com alguma coisa, até com aquele trafor te dê preguiça. Então, também eu não consigo enxergar uma correlação tão direta assim, a quem está sendo traforista a todo momento não está sendo preguiçoso. Porque a pessoa pode trabalhar bem, por exemplo, ela tem um trafor da organização. Então, ela seja muito bem organizada no trabalho pessoal dela, ela consiga levar as coisas bem, porque ela tem esse nível de auto-organização. Mas, de repente, essa auto-organização em casa, com as coisas particulares, ela já não consiga se organizar, porque entram outros mecanismos no meio. Então, mecanismo de defesa, tem algum medo, tem alguma corrupção, que a leva a ficar com preguiça de mexer em determinado assunto. Ela pode ter um trafor, e aquele trafor ser subutilizado, dependendo da área da vida também. Então, assim, eu faço essa correlação, eu gosto de dividir bem áreas da vida, trafores, em que situações aquele trafor está sendo produtivo, e você mesmo tendo aquele trafor, você acaba tendo preguiça de utilizá-lo também. Porque daí você vai ter que mexer com outros aspectos seus. Então, eu vejo uma teia bem maior do que utilizar trafor, você não vai ter mais preguiça. Se era essa a ideia, para mim, não. Você pode ter os seus trafores e continuar preguiçoso. Daí, de ter preguiça de utilizar os trafores também. Patologia, terceira linha, de baixo para cima. Poderia comentar a obra-prima escrita e publicada? Poderia dizer o título dessa obra? Ela foi realizada fruto do efeito da autocoerência? Poderia expandir? Aqui dentro do paradigma consciencial, a gente trabalha muito com a questão da escrita, em geral, desde artigos, os verbetes e também a obra-prima escrita do seu livro conscienciológico. Então, para você publicar aquele livro conscienciológico, qual que é o essencial ali do livro? É que ele mostra a sua realidade, as suas reciclagens. Alguma autossuperação que você fez, uma análise sua dentro do paradigma consciencial, que tem essas características aí da assistencialidade e da evolução. Então, para você publicar essa obra-prima escrita, aqui eu falo dentro mesmo do paradigma consciencial, que é o foco, você tem que ter um nível de autocoerência, ou se conhecer o suficiente, porque você vai se expor ali, né? O que a gente propõe também é que reciclagem que a escrita desse livro vai te proporcionar. Você vai falar de tal tema, tá? Mas você não domina 100% aquele tema. Como é que você vai fazer? Ou mesmo você admitindo, não admito 100%, não tenho conhecimento 100% daquele tema, 100% do que eu estou pesquisando, mas eu já posso falar 60%. Senão também a gente não faria discussões sobre os temas aqui do paradigma consciencial, por exemplo, serenões, ou falar também aí de universalismo, cosmoética, se a gente esperasse que todo mundo tivesse o domínio de tudo. Né? Então, mesmo com esse conhecimento que você tem, qual o teu nível de compreensão, o que você já pode escrever a respeito do assunto, e ser o mais autêntico possível. Isso dentro da obra-prima conscienciológica, porque vai refletir o teu universo consciencial. Mesmo que você escreva sobre um tema que você não seja autobiográfico, o livro, ele tem muito de você. Ele tem ali a tua experiência, a tua forma de ver a vida, de ver sua própria evolução. Aquilo ali que vai transparecer na hora da obra-prima escrita e publicada, a autocoerência vai te ajudar também a você enfrentar toda essa crise da escrita de um livro. Patologia, terceira linha, de baixo para cima. Poderia contextualizar o exemplarismo gerando mudanças nas pessoas ao redor? O que a gente mais fala a respeito também de tarefa de esclarecimento, que uma das formas de você poder ajudar a pessoa é com ter um exemplo.
Então, muitas vezes, tem uma pessoa do teu círculo, ou de amizade, ou familiar, que você gostaria muito que mudasse, e fica em cima da pessoa ali, falando, ou fazendo, né, que a gente fala, o estupro evolutivo, querendo que ela mude na marra. E, muitas vezes, o que você faz com o teu próprio exemplo vai fazer a pessoa pensar. Então, você vai estar fazendo uma mudança interna, uma reciclagem, só o fato de você mudar já mexe com a pessoa. Porque você tem uma forma de funcionar padrão. Então, a pessoa já te conhece daquele jeito. E você muda esse padrão, isso gera uma crise nas pessoas. Né? A pessoa, fulano já não está mais assim, ou fulano fez isso, então dá uma crise. Se fulano fez e eu, por que estou parado? Isso é um exemplo. Então, no contexto aqui da coerência, eu vejo assim, que o teu autoexemplo é o que mais ajuda na hora de fazer esse impacto da sua mudança nas pessoas ao redor. Elas vão ter que se adaptar a uma nova forma de você agir. Né? Como é que você vai lidar agora com essa pessoa que está mudada? Você não sabe o que vem por aí, né? Você nunca viu essa versão, uma versão nova. Essas últimas questões vieram diretamente de Madrid, na Espanha, tá? Só para a gente ressaltar aí a questão internacional. Professora Mariane, neossinapsiologia, página 22, segunda linha, poderia discorrer sobre a necessidade de neossinapses para eliminar os equívocos aprendidos na infância? Essa questão aí do que a gente aprende na infância tem muito impacto na nossa vida até como adulto. Então, digamos lá, quando você era criança, você criaram um estigma em cima de você, por exemplo, né? Ah, você é muito tímido, ou você é muito brigão, e por aí vai. E aquilo ali ficou para você e você não reciclou aquele traço. E às vezes você já até mudou, você já mudou aquele padrão, ou tem bem menos daquele padrão, e você não se tocou disso, e fica remetendo, eu sou assim porque meu pai e minha mãe me criaram daquele jeito, então logo eu tenho essa dificuldade. Tá, realmente, né? Isso teve impacto na tua educação, na tua vida, teve, só que agora você já é adulto. Agora você já tem maturidade para mudar aquilo. Então, você vai criar as neossinapses através do quê? Da autopesquisa, né? Procurando fazer assistência, evolução, que daí abre os caminhos para você ter mais insights. E, a partir disso, você faz essa reciclagem, cria essas neossinapses para o quê? Para alguma coisa que ficou ali da infância, mal explicada, mal parada, que às vezes atravanca você, ou se não, isso daqui aconteceu comigo na infância, mas agora eu já sou adulto, vou ter que lidar isso com uma outra forma. Eu só tenho realmente esse padrão tão escancarado, o que eu faço para mudar agora? Fobiologia, página 22. Poderia falar sobre a eliminação da cosmoeticofobia? Em sua opinião, qual a causa ou causas desta fobia? Eu vejo assim, a causa dessa fobia é o medo de mudança. Então, você está acostumado com aquele padrão anticosmoético, você já sabe como aquilo ali funciona, você já sabe quais ganhos você tem com aquilo. Então, mudar para um padrão mais cosmoético, às vezes, pode assustar, porque você vai ter que abrir mão de uma série de ganhos que você está tendo. Você está sendo anticosmoético, você está tendo algum ganho aí por trás da situação. Então, muitas vezes, você abrir mão daquilo, ter que ter uma roupagem nova, ter que se virar de uma forma diferente, trabalhar de uma forma diferente, isso pode até levar a pessoa a ter essa cosmoeticofobia, né? Ter medo dessa mudança para ser mais cosmoética. Professora Mariane, como não se autoassediar nessa existência onde o que reina é o efeito da incoerência? Para mim, eu vou falar bastante de autopesquisa e vou continuar falando porque me ajuda. Né? A partir do momento que eu comecei a fazer mais autopesquisa, que eu comecei a me compreender melhor, a fazer ali consciencioterapia, conscienciograma, esse tipo de assunto diminuiu a influência, a carga de assédio também. E compreendendo os meus mecanismos, eu consigo compreender por que aquele padrão me assedia. Então, tem um certo padrão pensênico, ou padrão de agir de uma pessoa, ou o tipo de energia que aquilo ali me assedia, eu começo a compreender melhor o mecanismo daquilo, qual que é o buraco que aquilo ali preenche, aquele assédio ali. O que tem por trás disso? Realmente, o que está acontecendo? E, a partir dessa autopesquisa, isso me ajuda a realmente estudar, a cortar esses assédios, e até dizer não. E o trabalho energético também é essencial dentro disso, por quê? Porque a partir do momento que você trabalha mais as energias e trabalha o estado vibracional, que a gente já vê até por experiência própria em conversas com alunos e voluntários, é que o estado vibracional te ajuda a ter mais lucidez também. Então, na hora que você dá aquela escorregada, você já percebe na hora. Fica muito mais claro do que você, às vezes, se envolver em alguma coisa e nem enxergar que você está sendo corrupto ou autoincoerente. Na hora que você fala, você já vem aquela... Ih, escorreguei aqui, né? Dei uma pisada na bola. Então, isso já vem de imediato. O trabalho com energias tem relação também, ajuda muito.
Oi, Mariane. Minha pergunta é a respeito na maniologia, a evitação da mania de atropelar as coisas. Eu queria que vocês fizessem um paralelo disso com a percepção da formação de um cenário onde que se formam, né, constantemente, podendo direcionar diversos projetos e a gente ter que tomar decisões para agir de acordo com a formação desses cenários e, ao mesmo tempo, você saber ponderar, né, não entrar nessa mania de atropelar as coisas. Como é que você vê isso, do ponto de vista do seu verbete? Dentro da coerência, eu vejo tanto para você mesmo, a partir do momento que você sabe qual é o seu fôlego, e também quando você trabalha em grupo. Muitas vezes você tem lá um projeto em grupo, seja do voluntariado da Conscienciologia ou fora, e você quer muito que aquilo ali se realize. Então, cria uma ansiedade da vontade de você, às vezes, passa até por cima das pessoas. Em que sentido? Você tem lá um grupo de trabalho, né, que você vai fazer um determinado... vai fazer determinada atividade dentro do centro educacional, por exemplo, do voluntariado. E dentro desse grupo, tem as pessoas ali, às vezes, parece que não te acompanham no que você quer. Mas você tem que respeitar o processo da pessoa. Por quê? Porque ela precisa aprender. Se você, por exemplo, tem uma atividade em grupo, aquele grupo não consegue te acompanhar por N motivos, e você toma, não, deixa que eu faço sozinho, você às vezes está tirando a oportunidade daquela pessoa em aprender, e de você também aprender a ter paciência um pouco com o processo do outro, e ver o outro reciclando. Às vezes a tendência é querer atropelar as coisas, passar por cima, que você está vendo ali tua meta final, você está vislumbrando aquilo, você fica empolgado, mas tem um conjunto de fatores aí que precisam ser vistos, ser apreciados, e também tem a questão do desassédio da atividade que você vai fazer. Às vezes, aquela mudança, aquela oportunidade que se dá para aquela pessoa é do desassédio do trabalho. E do grupo também, você como grupo. Então, eu vejo que essa mania de atropelar as coisas vem disso, da falta de paciência com nós mesmos, né? Se for uma coisa mais pessoal. E, às vezes, a gente tem uma falsa ideia do que a gente aguenta. A gente acha que banca X e não banca. Então, às vezes, tem que voltar um pouco atrás, mas isso sem vitimização, né? Não, isso daqui foi demais, espera aí, não tenho estofo, vou diminuir um pouco a velocidade, depois que eu compreender melhor, eu consigo voltar. Fazendo uma analogia lá, digamos que você é sedentário, de repente, de uma hora para outra, você quer virar o super esportista. De alta performance. Né? Então, aí você sabe que já vai dar problema. É mais ou menos nesse sentido, da coerência sua, na tua autopesquisa, e também você respeitar o momento evolutivo do outro, para que o outro possa se desenvolver. Agora, Mariane, só complementando isso daí, me veio aqui uma ideia, ver o que você acha em relação à pergunta dela. Quando a pessoa atropela as coisas, tem muito essa questão da precipitação, né? E às vezes até por trás tem ansiedade, pode ter e tal. Seria uma espécie de a evitação disso, da coerência cronológica? Quer dizer, a pessoa ser coerente em relação ao tempo, a coisa certa no momento certo. Isso, né? Isso que você falou agora ajuda a esclarecer bastante, né? É o tempo das coisas, né? A maturação. Tem o tempo de maturação do processo que você está envolvido, tanto o pessoal teu de reciclagem, quanto às vezes de um grupo, que eu acho que foi até a pergunta aqui, né? Tem o tempo certo de maturação, o tempo cronológico, né? Bem? Vamos lá. Eu gostaria só que você comentasse alguma coisa sobre o paradoxo evolutivo da descensão cosmoética, sobre essa ótica da autocoerenciologia. Isso, o paradoxo da descensão cosmoética eu coloquei aqui justamente pensando no quê? De você ser coerente e descer do salto. Então, se você tem um trafor X lá, você é bom no parapsiquismo, é bom na intelectualidade, no momento que você desce do salto, você fica mais coerente, porque isso também não quer dizer muita coisa, no seguinte sentido, não quer dizer que você é melhor que o outro, que te dá direito, às vezes, de ser mal educado, de você ser agressivo, de você acabar sendo arrogante. Né? Então, essa questão da coerência, não, realmente, eu tenho esse trafor? Tenho, mas esse trafor vai ser para ajudar. E para ajudar eu tenho que descer do salto, senão vai ficar, não, eu sou fulano de tal, eu sou organizado, vocês não são. Então, aquele trafor acaba assustando o outro ao invés de ajudar o outro. Você pode usar, não, eu sou organizado, como é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa a ser mais organizada? Daí você muda o foco.
né, que você estava lá em cima do salto, porque você tem aquele trafor, não, tem esse trafor, como é que eu vou ajudar? Você tem que descer do salto e ver que, de repente, você não é o expert naquela área, você tem um certo traquejo, uma certa experiência, mas pode ter gente que seja melhor que você também. Né? E agora, vamos lá? Página 22. Primeiro, parabéns, né, pelo verbete. Página Obrigada. 22, na polinomiologia. Não, errei. Na crescendologia. O crescendo automotivação, autocoerência, autoconfiança. Você falar um pouquinho. Aqui a automotivação, autocoerência, autoconfiança. Então, você está motivado a fazer alguma coisa dentro da autocoerência, e essa coerência aqui, a autocoerência te dá uma autoconfiança. Por quê? Porque você começa a compreender qual que é a sua realidade. Então, dentro desse trinômio, para mim, ficou mais evidenciado isso. Se tem uma motivação, você está sendo coerente dentro dessa motivação, até para não se atropelar, até para não passar por cima dos outros. E daí, em seguida, vem a coerência com a autoconfiança. Por quê? Você sendo mais coerente, você sabe que você banca. Então, aquilo ali te dá uma certeza íntima, uma pacificação íntima na hora de pegar algum assunto que você tenha que resolver, ou alguma coisa, algum aspecto de liderança que você vai ter que assumir. Então, essa autocoerência, você já sabe o que você consegue, o que você não consegue, ou já tem noção dos seus mecanismos, ali, das suas autocorrupções, te deixa mais autoconfiante. Não, isso daqui eu posso, e eu vou ver, e se realmente entrar alguma dificuldade, eu vou saber como fazer. Não dá para falar ladies first. Então... Depois você, querida. Na página 22, na tua trinomiologia, o segundo trinômio, o teste da coerência no trinômio, princípios, valores, metas. Como é que é esse teste da coerência a partir desse trinômio? Até a gente já falou um pouquinho aqui a respeito de, relacionando a proexis, né? Mas aqui são metas em geral. É o que? Você, por exemplo, tem lá, o princípio são valores mais imutáveis, né? Os valores você pode mudar mais ao longo da vida em relação aos princípios. Mas aqui metas. Então, como a gente estava falando, eu tenho para mim que o meu valor é assistência, tá? Mas dentro das metas que você quer alcançar, entra assistência em que nível? Você está fazendo alguma meta em que assistência tem a ver, tem a relação? Né? Então, quais que são os seus valores mesmo? Que tem os valores ideais e os valores reais. Então, muitas vezes você acha que tem um valor lá, faz a sua lista de valores, mas na hora que você vai aplicar, você vê que realmente tem alguma coisa falhando. Então, dentro disso, qual que é essa relação tua aí dos seus princípios, valores e suas metas? Eles estão juntos ou não estão? E como isso mostra a tua autocoerência, ou às vezes a tua incoerência dentro do teu discurso, dentro do que você quer para você como objetivo ou meta de vida ou qualquer área relacionada. E Mariane, assim, o que você acha da ideia de que o nível assim de autodesconforto, de autoincômodo, né, de mal-estar íntimo, ele é um indicativo do nível de autoincoerência também? Como é que você vê essas duas questões juntas? Para mim, a questão de você se sentir incomodado, porque como tem uma técnica de autoconsciência terapia também, que é a relação de você verificar seu mal-estar, eu utilizo muito ela, eu gosto dela. Então, eu fico muito atenta ao que está me incomodando. Então, uma coisa que já vem na hora, está me incomodando é porque tem alguma coisa ali que eu preciso mexer, seja em mim, ou, de repente, verificar uma nova abordagem com o outro. Então, para mim, é como se fosse um sinalizador, né? Mexeu aquilo ali, opa, o que está pegando? E muitas vezes o quê? Aquilo ali que incomodou, muitas vezes acaba tendo uma reação negativa. Aí que entra a incoerência também, né? Como é que eu vou reagir? Aquilo ali me incomodou, às vezes a reação na hora do incômodo é uma reação muito mais negativa do que positiva. E como é que a gente inverte isso daí? Incomodou, tá certo. O que eu vou fazer com esse incômodo? Como é que eu vou lidar com ele para que ele não me atrapalhe? Então, de repente, se incomodou ali com uma palavra que a pessoa falou, com uma frase, com um jeito de olhar, né? Como é que aquilo ali você vai ser mais coerente no seguinte sentido? Eu vou ficar pensando mal daquela pessoa, vou ficar pensando mal daquela situação também? Mas aí eu me refiro mais até o autoincômodo, não é nem o que os outros fazem que te incomoda, é você com você mesmo, que alguma coisa não está, né? Não está tudo ajeitado. Para mim sinaliza. Para mim também é uma técnica de ver, então, puxa, eu estou sendo incoerente com alguma coisa coisa que eu sei que eu podia estar, né, sendo mais coerente, mais teática, fazendo. E
E aí, às vezes, ajuda a ir fundo nesse autodesconforto, né? Vai, né? Está incomodando alguma coisa, você não se ajeitou aqui, né? Então, vamos ajeitar aqui, que é a cadeira, é o estofado, é você que né? É seu pato penseiro. O que aconteceu, que incomodou, né? Tá ótimo. Vou aproveitar aqui, então, fazer algumas divulgações. Primeiramente, gostaria aqui de divulgar o curso Identificação da Retrosenha Pessoal. Esse é um curso aí já da nova IC, atualmente é pré-IC, mas em breve também já vai ser constituída como IC, da Consecutivos. O objetivo é ajudar a pessoa no sentido de identificar a sua senha serexológica. Então, constituído com 10 professores, à frente aí o professor Pedro Fernandes, que está aí hoje como um dos maiores estudiosos da serexologia. Então, identificação da retrosenha pessoal nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho deste ano, aqui no CAEC. Então, vale a pena aí quem tiver interesse conferir esse curso. Gostaria também de falar do livro Inteligência Evolutiva Cotidiana, da professora Sirlene Couto. Foi lançado agora essa semana. Esse é o 2º livro da professora Sirlene, e neste ela aborda uma série de reflexões sobre questões do dia a dia, do cotidiano, mas a partir do paradigma consciencial, a partir da inteligência evolutiva. Então, vale a pena conferir o livro Inteligência Evolutiva Cotidiana. Também, essa semana foi bem produtiva do ponto de vista de GESCOM, foi lançado o livro Autoexperimentografia Projeciológica, dos professores Fernando Civelli e Marineide Gregório. O subtítulo é Proposição Metodológica para o Registro e Análise da Experiência Fora do Corpo. Então, vale a pena também, todo mundo aqui desenvolvendo o parapsiquismo, sobretudo a projeção consciente. Isso aqui é um manual onde ajuda a pessoa a desenvolver mais tecnicamente os seus registros, a sua autopesquisa no desenvolvimento da projetabilidade. Então, vale a pena conferir esse livro, os dois, pela Editares. E também, falando de livro, nós temos aqui uma promoção de compra antecipada da nova obra do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas, em 2 volumes. Quando a gente fala Valdo Vieira volume, você já pensa que cada volume é um tratado, né? Então, são dois tratados, vamos dizer assim, 2 projeciologias, para quem está mais por dentro aí das obras do professor Valdo. Essa promoção, a pessoa comprando antecipadamente, ela tem 20% de desconto. Então, o preço oficial é R$ 340, mas com a compra antecipada, ela paga R$ 272. E essa promoção vai contribuir para arrecadar os fundos para viabilizar a impressão da obra. Então, a pessoa também vai estar ajudando na impressão dessa obra, que, na verdade, ele vai dar continuidade. São só os 2 primeiros volumes, mas a obra não para. Tá? Então, vale a pena a pessoa conferir. Voltando aqui, Mariana, nós temos... Não, acho que ela estava na frente ali, só na sequência. Vamos lá, Maria Lúcia. Na página 22, e polinomiologia, a transparência consciencial no polinômio, olhar, face, discurso e ses. Poderia falar um pouquinho? Isso, em relação à autocoerência, justamente o quê? Para demonstrar a nossa autenticidade. Então, todo esse processo, né? Olhar, face, discurso e ses. Então, não é só também teu rosto, né? Teu rosto está passando uma coisa, mas teu discurso é totalmente o contrário, né? Então, entra aquela coisa da dissimulação. Então, eu vejo esse polinômio em relação à autocoerência é ser coerente entre esses 4 fatores. O teu olhar, o jeito que você está olhando, como está a tua expressão facial, o seu discurso e as suas energias na hora desse discurso todo, desse conjunto. Isso tem a ver com a autocoerência, porque você está sendo o quê? Autêntico dentro da autocoerência, que senão você pode estar olhando de um jeito, fazendo um outro discurso, daí, sabe, daí já começa a misturar as coisas e daí não está coerente a tua postura. E binomiologia, a autocoerência evidenciada no binômio ideias existenciais, conduta pessoal. Essas ideias existenciais, eu faço muita relação também com as ideias inatas que a gente tem, e também o estudo dentro do paradigma consciencial
da gente vivenciar isso no nosso dia a dia. Então, muitas vezes pode acontecer do quê? A gente está aqui, está discutindo, está falando de assistência cosmoética, mas se vai para a Socim, para o teu trabalho, para a tua família, e você, como se não fosse mais a Conscienciologia, não sei se dá para entender, né? Esquece Conscienciologia agora. Então, quanto a gente está sendo coerente, a gente está aqui falando, debatendo ideias, e de repente chega lá em casa ou sai e chuta o cachorro, o pessoal brinca, né? Falou aqui da assistência e de repente lá na esquina chuta o cachorro, né? Então, como é que está a nossa coerência dentro dessas nossas ideias inatas, as ideias que a gente estuda no paradigma, e a nossa ação, depois que sai daqui, né? Depois que sai de um curso, depois que sai aqui de um verbete, né? Mariana, então, na enumerologia, página 22, eu gostaria que você comentasse cada item da sua enumerologia, com alguns exemplos, se possível. Então, os efeitos profiláticos da autocoerência. Eu vejo muito o seguinte, é a relação que até a gente fez com os acidentes de percurso, com alguma coisa que pode vir contra você, porque se está sendo coerente, isso já gera uma profilaxia de N coisas, né? Aqui, os efeitos sadios da autocoerência é justamente o quê? Você, sendo autocoerente dentro do que a gente está estudando aqui, isso te traz uma homeostase melhor. Então, se vai ser mais autocoerente, vai estar uma homeostase holossomática, né? Você vai começar a se sentir melhor. Os efeitos bumerangues também tem a ver com isso, né? Que são todos relacionados, mas eu vejo muito assim, a gente colhe o que a gente planta dentro do que eu entendo aí até dos pensenes, das energias, né? Então, o efeito bumerangue da autocoerência, você sendo autocoerência, você tem uns frutos positivos dentro da abordagem que está sendo feita. Agora, se você já é incoerente ou corrupto, também vai voltar isso para você alguma hora. Nem que demore um pouco, vem o bumerangue, às vezes nem sempre se pega ele, às vezes ele vem com tudo, né? Então, os efeitos potencializadores da autocoerência, eu faço uma correlação com o quê? Também com as oportunidades de assistência que a gente tem e com os aportes que a gente recebe. Então, você sendo autocoerente, se potencializa, né? Você, a tua proexis, você receber mais aporte, abrir tua cabeça, você ter mais lucidez. Tem os efeitos intermissivos da autocoerência, ou seja, até fala muito a questão da pré-intermissiologia, está sendo bem visto e bem estudado aqui. Quanto mais autocoerente a gente for agora, fazer nossa autopesquisa agora e já trabalhar com a questão mais firme do desassédio, na parte da pré-intermissiologia, que a gente vai fazer o resgate das consciências que ficaram para trás, vai ficar mais fácil no seguinte sentido, você já vai ter um traquejo, você vai ser mais profissional nessa hora. Então, agora que é a hora de trabalhar isso, pensando também na pré-intermissiologia, através da tua TENEPS, através do chefe lá que a pessoa acaba se desentendendo. É isso daí que vai vir pela frente, né? Você vai ter que pegar justamente o quê? Os antigos desafetos, as antigas histórias ali amarradas, você vai ter que entrar com uma outra visão, com uma outra maturidade para quê? Na hora que você for lá, você não cair no paradão de volta. Que a dificuldade é o quê? Tem um desafeto lá antigo, às vezes até de uma outra vida que você nem sabe quem é. Você vai ver lá, a pessoa continua com raiva de você, aquilo ali ainda te traz um impacto. E o que você vai fazer com aquele impacto lá? Vai sair correndo? Vai, né, não vai querer, né? Não quero, isso não é para mim. Ou, de repente, vai comprar briga de volta. Então, a gente pode ser mais autocoerente no dia a dia e dentro do paradigma consciencial para bancar isso daí também, dentro da intermissiologia. Para a intermissiologia, eu faço bastante relação. Os efeitos desportológicos da autocoerência. Trazendo também para o paradigma consciencial, o que eu vejo, até os itens que eu coloquei, os 18 itens ali, eu relaciono também com a desperticidade. Você conseguir trabalhar esses itens te deixa mais autocoerente e mais equilibrado. Isso te ajuda na hora de ser da questão da despertologia, né? Você não se abala com o que vem de fora. Você já tem uma homeostase melhor e até consigo mesmo. Aquilo ali não deixa de ser um ponto de assédio pessoal para ser um ponto de autossuperação. E os efeitos completistas da autocoerência é conseguindo fazer o quê? Até mesmo fazer a realização da proexis, que tem a ver com toda essa autocoerência, a gente chegar a esse completismo. A autocoerência ajuda muito, a gente vai começando a direcionar melhor o que você tem que fazer, o que você tem que melhorar, o que eu vou ter que mudar para atingir aquela meta proexológica, e daí aquilo ali te ajuda, e te leva ao completismo. A ideia é isso, pegar os nossos furos e ir ajeitando. Não, aqui tem um buraco, aqui como é que eu vou fazer para acertar isso daqui que eu tenho que vir para fazer também, para conseguir bancar também a minha programação existencial, né? Algumas coisas você vai ter que trabalhar com você mesmo para conseguir bancar, né? Lá, Juliana. Em fatologia,
você menciona a estabilidade financeira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se o inverso seria também verdadeiro. A pessoa que tem uma estabilidade financeira seria autocoerente? Uma instabilidade financeira? Estabilidade financeira, estabilidade. Eu vejo como efeito a estabilidade financeira a gente trabalhando em cima do paradigma consciencial, que é o que eu trago aqui. Você acertando os seus pontos, isso te ajuda a trabalhar melhor com as energias e trabalhar também com o teu financeiro, que tem relação principalmente como é que se consegue trabalhar as suas energias e com o teu emocional. A gente até pode fazer uma correlação, tá? A pessoa que é corrupta, ela tem muito dinheiro, e daí ela estaria estabilizada financeiramente. Eu fico pensando até que ponto o trabalhão que dá a pessoa ser corrupta, falando na parte de dinheiro mesmo, de desvio de dinheiro, desvio de verbas, isso deve dar um trabalho para esconder todo esse desvio. Que eu até fico pensando, estabilidade, eu coloquei aqui como esse nome de equilíbrio. Então, até que ponto, de repente, poderiam fazer esse cotejo? Uma pessoa que pode ser incoerente dentro de outras atitudes dela, mas ter dinheiro. Ou, de repente, também a questão da pessoa ali ter dinheiro e acaba sendo corrupta para conseguir ter aquela quantia, conseguir ter aquela conta bancária. Então, até que ponto isso é estabilidade, trabalhando junto com a incoerência. Não sei se ficou claro, se tem que esclarecer mais um pouquinho. Quem outro verbete, que agora eu não me lembro o nome, levantou essa questão de que a coerência em si, ela não está ligada à cosmoética, a gente tem que qualificar, Então, aí, mesmo nesse seu exemplo do político, digamos, corrupto, ele pode estar sendo coerente aos seus valores corrompidos. Sim, Então, seria uma autocoerência intermissivista, por exemplo. Pode. Oi? Mari, eu queria perguntar o seguinte, se uma pessoa pode ser coerente, diferente em diversos grupos. Por exemplo, está lá no voluntariado e ela é muito coerente. Uma pessoa é um exemplo de coerente. A pessoa olha para ela e diz assim, quando eu ser coerente, eu quero ser que nem ela. Já no trabalho, não é tão coerente assim. Em casa, sozinho, ela é autocorrupta. Ela pode ter diferentes níveis de autocoerência. O pessoal está falando aqui que tem um verbete chamado holocoerência também. Para mim, Jairo, alguma hora vai dar furo isso aí. Porque para mim isso é uma máscara, em certo nível. Você está utilizando uma máscara ali. Agora tem que verificar por que de repente, no voluntariado você está sendo mais autêntico ou mais autocoerente e fora você não está sendo. Aí tem alguma coisa aí que precisa aprofundar. Mas o que eu percebo é que alguma hora vai demonstrar isso daí. Alguma hora isso daí vai aparecer no teu dia a dia, ou de repente, digamos, eu fico fazendo vários exemplos aí até para a gente começar a trabalhar mais autocoerência e o paradigma consciencial fora aqui da conscienciologia, pensar assim, no meu trabalho, e de repente uma pessoa do meu trabalho fosse ver uma palestra minha, o que será que ela ia achar, entendeu? Que padrão que eu tenho no meu trabalho que não estaria coerente com uma palestra minha dentro da instituição? Eu faço essa correlação e eu fico pensando mesmo, gente, olha o tanto de furo que tem aqui para acertar, não dá. Então, daí eu consigo ver, em alguns setores da vida eu acabo sendo, às vezes, menos coerente, ou parece que algumas coisas do paradigma consciencial não ficam tão fortes ali para mim, de repente são só valores ideais, não sei, aí vou ter que fazer uma pesquisa maior. Mas eu faço essa correlação, como alguém da minha família iria ver uma palestra minha? Como é que ficaria essa questão aí da coerência? Talvez a definição desse verbete, holocoerência individual, Mariane, professora Marilene Ragani. Ela diz que a holocoerência individual é a qualidade, condição ou estado de coerência da consciência consigo própria em todas as manifestações autopensênicas e na convivialidade, sendo a mesma personalidade cosmoética em qualquer conjuntura e dimensão consciencial. Sempre no microfone, senão ninguém ouve. Tá ligado? Agora sim. Que faz vários anos já
eu tinha perguntado ao professor Baldo quanto à palavra coerência. E ele justamente comentou que coerência é o último que a consciência atinge, porque é coerência em tudo, intrafísica e extrafísica. E eu pensava, enquanto você falava dos níveis de coerência que a consciência pode ter, o pré-serenão, o desperto, o evoluciólogo, o serenão, que tem também um nível de acordo à escala evolutiva, né, do que a pessoa pode, ou a consciência mesmo, pode considerar como o que ela percebe que é coerente, o que ela pode atingir de coerência dentro da sua intraconsciencialidade. Pois é, mas aí também depende do autodiscernimento, porque como a colega falou antes, do autodiscernimento, que como aquela senhora falou antes, você pode ser muito coerente com a máfia que você está lá no meio. Essa qualificação. É qualificação, então tem que ter o autodiscernimento. E aí, naquele sentido, aquela frase que você colocou está correta, quer dizer, a falta, como é que você falou, a questão da financeira, né? Uhum. Ela é uma evidência de que você não é organizado, mas o contrário não é verdadeiro, não é equivalente, não é um si só si, é só uma implicação, né? Então eu acho que está perfeito isso. Bem, agora vamos lá, ainda temos alguns minutinhos, pode falar. Pode falar. Você olhou para cima, eu falei, ué. Em exemplologia, você poderia comentar o exemplo? Exemplologia. Mini efeito da autocoerência. A fixação de 20 vezes diários e o max efeito ao alcance da desperticidade. Então, eu vejo assim, a questão do EV é bem interessante a gente pesquisar e também aplicar, que eu vejo que ele ajuda muito a gente a abrir a nossa mente, abrir a cabeça e ter mais lucidez para tudo. Então, você trabalhando mais as energias, você fica mais aberto, mais predisposto também, o teu parapsiquismo fica mais aberto, e disso vai vir muita informação. Então, muita coisa que está escondida ou camuflada vai começar a aparecer. Então, isso que eu vejo o EV como ferramenta aí da autocoerência, você fazendo esses 20 vezes, porque muita coisa aí vai começar a aparecer, porque você vai se abrir mais, você vai expandir suas energias e você vai ter mais acesso aí ao extrafísico, que dentro do que a gente estuda aqui no paradigma consciencial, a questão ali das energias e do extrafísico fica tudo muito escancarado. Até eu coloquei aqui, não chegaram a perguntar em relação à projeção consciente e autocoerência, que eu vejo assim, na projeção consciente a gente consegue ter um bom balizador como é que a gente está nas nossas coerências, no dia a dia, na forma de pensar, na forma de agir, que digamos que durante o dia se consiga até esconder alguma coisa de você mesmo, ou alguma reação que você tenha. Na projeção, aquilo ali, como é o corpo emocional, aquilo ali fica muito exposto. Então, é difícil você, né, aquilo ali te mostra mesmo como é que você está na hora. Então, até teve um colega meu que um dia comentou que ele teve uma projeção consciente, em que em determinado estado lá, que ele teve um ataque extrafísico, ele soltou uma frase religiosa, por exemplo. Ele viu que ele tinha um nível de religiosidade, que na hora do aperto ele estava lá, ai meu Deus, entendeu? E no dia a dia ele não tinha percebido. Então, isso também é o cotejo ali que eu gostaria de fazer também para puxar o assunto projeção também dentro aí do verbete. Qual que era o outro, Maria Luísa, que agora me deu um branco? Não, agora o outro que eu iria perguntar, você já respondeu, que é a projeção consciente. Ah, tá, até era já a segunda. Foi mais rápido. Mariana, então, na tabela da página 23, tabelologia, né? Eu gostaria que você comentasse o item 2, item 6 e item 14, fazendo cotejo com o teu tema, né? Então, ali, colheita dos resultados da Ressexis e o contraponto submissão aos mataburros anti-Ressexis. Então, ali, quando você está fazendo o seu trabalho, você está sendo mais coerente com você mesmo, você começa a colher resultado da técnica evolutiva que você está aplicando. Porque para aplicar uma técnica evolutiva, isso vai te exigir uma série de reciclagens. Isso vai deixar você mais dentro dos eixos. Então, você vai começar a colher esses frutos da aplicação da técnica evolutiva, por exemplo, ali da Ressexis. Ou você pode ser incoerente e se submeter aos mataburros. Então, aí entram várias coisas. Por exemplo, a preguiça, que a gente falou aqui, né? Ou a pessoa, não, eu sou aplicante de tal técnica e, no fim das contas, não. Né? Só tem para ela que é aplicante, às vezes está num grupo ali, mas na hora de colocar a mão na massa, a pessoa acaba se escondendo. Né?
Então, daí já mostra que ela tem uma incoerência. Ela se submeteu a alguma tabu, às vezes, que entra aí dentro da técnica da Ressex. 6. Docente, autopesquisador teático e docente replicador de teorias. Aqui no processo docente da Conscienciologia, nas turmas, o que a gente vê que a hora que o campo abre bastante para assistência, muitas vezes é quando o professor se expõe e coloca a própria experiência e também se coloca ali como de igual para igual com o aluno. Então, saindo também dentro da descensão cosmoética, e o docente fazer a autopesquisa dele, está com a autopesquisa em dia, ou o máximo possível que ele conseguir, porque senão ele só fica falando um monte de coisa que para ele, assim, às vezes nem tem sentido. Então, a docência conscienciológica, a diferença que eu vejo para as outras docências é porque você precisa ter, para aquela tua aula ser uma aula assistencial, ser uma aula que você vê que o aluno sai assistido, é você ter coerência na tua fala, ter teática, às vezes até admitido, esse assunto aqui eu não domino. Você ser transparente e falar, olha, esse assunto aqui eu não domino, eu vou ter que pesquisar, vou ter que verificar. Entra dentro disso mesmo, admitir que alguns assuntos você não domina, que você vai ter que ir atrás, que você não pensou sobre o assunto. Então, isso ajuda muito aqui a questão da docente, né, autopesquisador e docente replicador. Até porque a ideia aqui da Conscienciologia é uma ciência, então as pessoas vão ter que, né, trazer os frutos do seu trabalho de autopesquisa para a ciência continuar. Senão a gente vai ficar repetindo as ideias seja do professor Valdo, dos outros professores, né? Como é que isso vai andar? Né? Como é que isso vai ser daqui a 10 anos? A gente precisa disso daí. O corpo docente é, eu acho, um dos principais responsáveis ali também pela questão da pesquisa e para seguir em frente aí a Conscienciologia. E o 14, superação da tanatofobia e a tanatofobia explícita. Então, dentro aqui dessa tabela, a gente fala dos intermissivistas, e a gente fala aqui de projeção consciente, de consciex, mas daí na hora lá de fazer uma clarividência facial, dá aquele medo, por exemplo, né, que acontece. Ou, sei lá, na hora de começar a tendo uma projeção consciente, já o negócio fica meio feio, já não quer saber, já não quer ver, vem lá consciex te cobrar, você já, né, já dá as costas. Então, essa superação da tanatofobia, que é o medo da morte, que tem a ver com esses principais medos, e eu faço relação também com o parapsiquismo em si, né? A pessoa ali que está mais coerente, intermissivista, ele supera esse medo da morte. Isso mostra o quê? Que ele está trabalhando a projeção consciente dele, que ele está fazendo as reciclagens, que ele está fazendo os resgates. E a tanatofobia explícita é justamente isso, né? Você não pode nem falar nessa palavra, isso seria um extremo total, né? Esses negócios de espírito, morte e tal, né? A pessoa já se treme toda, né? Então, qual que é a coerência? E se a pessoa é um intermissivista e fez um curso intermissivo. Ok. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final da tertúlia de hoje. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a verbetógrafa, a professora Mariane, aí pelo verbete. Esperamos aí que isso dê continuidade, dezenas, centenas de verbetes aí pela frente. Como eu disse ainda há pouco, esse tema é de extrema relevância e todos nós precisamos muito de coerência, né, da autocoerência. Gostaria de agradecer também a todos aqui presentes, os tertulianos, participantes, agradecer aos teletertulianos pela audiência e pelas perguntas também, quem mandou pergunta, agradecer a equipe aqui de suporte, professor André e professor Christian, agradecer também os amparadores. Muito obrigado, e agora nós vamos ao nosso comercial, mas também queria só lembrar, amanhã nós estaremos completando 3.000 verbetes. Eu acho que é um momento histórico para a Conscienciologia, e gostaria de convidar todo mundo, que vocês, não só quem está aqui, venha novamente, mas que divulguem isso, que tragam as pessoas e os teletertulianos divulguem isso nas redes sociais. Vamos fazer um grande evento, uma grande audiência aí, para comemorar esse momento, um marco histórico, que são 3.000 verbetes. Então, conto com a contribuição de todo mundo, para que a gente possa divulgar isso por e-mail, pelas redes sociais, para que amanhã a gente tenha aí um momento rico com esses 3.000 verbetes, tá ok? Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 53 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Malude com o curso Síndrome do Justiceiro e a Poliana com o campo parapesquisístico interassistencial.
Boa tarde a todos. Em nome da Reconsciência, venho divulgar o curso da professora Rosemary Bernardi, Síndrome do Justiceiro. Ele visa promover reflexões e debates sobre os julgamentos precipitados, as reações exageradas e as distorções cognitivas decorrentes de situações interpretadas com injustiças, em prol de uma manifestação mais lúcida e sadia. O preço à vista é R$100. Qualquer interesse pode ser usado o telefone 45 9993 2000. Repito, pode ser usado o telefone 45 9993 2000. Obrigada. A data, desculpa, a data será no próximo domingo, dia 25 de abril, das 9 às 12 horas, das 15 às 18. Desculpa. Boa tarde a todos. O IPC de São Paulo e a Ectolab gostariam de convidar os tertulianos e os teletertulianos para o curso Campo Parapesquisístico Interassistencial com o professor Hernande Leite. Ele vai ocorrer de 9 a 11 de maio de 2014 no Hotel Cordiale, em São Roque, São Paulo. Esse curso é um curso de campo bioenergético e que propicia a autoexperimentação parapsíquica interassistencial, promovendo a autocrítica das parapercepções e a auto-organização metodológica parapsíquica. E dentre os seus benefícios estão capacitar-se na condição de assistenciólogo, aperfeiçoar tecnicamente a criticidade parapsíquica e o diagnóstico da ectoplasmia pessoal. Maiores informações e inscrições no IPC de São Paulo através do telefone 011 3287 9705. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Coevolução, sendo o verbete de número 3000, com especialidade Evoluciologia, e o verbetógrafo Roberto Leimig. Obrigado e boa tarde a todos.